O que te fez sair do banco? O que você viu de valor na carreira de trader? A técnica tem a ver com a minha forma de olhar para os números. Sempre tive facilidade com estatísticas, com matemáticas. É um approach completamente diferente. Comecei a perceber que realmente se conseguisse construir uma amostra de dados fidedigna. Nelson Dias. Ele é formado em gestão e marketing, possui 10 anos de experiência no setor bancário, onde desenvolveu um profundo conhecimento nos mercados financeiros. Atua como trader profissional em tempo integral, dedicando-se ao desenvolvimento e à investigação de tecnologias e estratégias de negociação algorítmica. Atualmente gera uma carteira de clientes no valor de 6 milhões de euros e subindo. Além disso, exerce a função de gerente de desenvolvimento de negócios da The Trading Pitch. Cara, eu acredito que o certo é o que dá resultado, desde que você faça as coisas pautadas em princípios e valores, né? Que você não faça nada de incorreto. Cara, você faz as coisas certas e dá resultado, isso é certo para você. Por isso que o trading ele é tão desafiador, porque essa questão do autoconhecimento, nem todo mundo está disposto a realmente encarar. As pessoas entram no mercado querendo copiar A, B ou C e de repente falam, isso não funciona para mim. Câmara, mas pro Gui dá certo. Pro Gui ele tá fazendo dinheiro. E por que para mim não dá certo? Aí é o comportamento, aí é o autoconhecimento, que é o mais difícil de você encarar. Então, o modelo de negócio mesa proprietária para mim é inteligente. Por quê? Porque o prêmio que ele pode nos dar, ele é muito maior do que o risco que a gente toma na ponta. Eu tenho cerca de 20 VPS que estão a trabalhar em simultâneo. Lá dentro tenho várias contas demo. No total, 5.000 estratégias, mais ou menos. Quantas? 5.000 estratégias. Descritas num único algoritmo? O longo prazo sempre paga os maiores juros, né? Sem dúvida. Vamos começar o nosso inevitável podcast, onde o objetivo meu e do Jameson aqui, meu irmão, co-host, estaremos juntos nessa jornada aqui. Você que nos assiste vai nos ver de maneira frequente. Nosso objetivo no Inevitável Podcast é desvendar qual que é a mentalidade dos nossos convidados que os tornam inevitáveis no sucesso naquilo que eles se propuseram a fazer na vida deles. E para a gente estrear o nosso programa, nada melhor do que receber um convidado internacional, né, cara? Bom, o cara é português. A gente estava conversando esses dias, né, meu irmão, que em breve a gente vai ter que abrir uma unidade sucursal, verdade, em cara. Portugal. Por quê? Porque, cara, o que a gente tem de aluno em Portugal não está escrito no Verdade, gibi. verdade. E eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dos portugueses. Você também, né, meu irmão? Sim, bastante. Tenho bastante ligação com eles. Só que antes da gente apresentar o nosso convidado, né, porque já apareceu ali na thumbnail e tudo mais, mas sempre tem esse suspense nos podcasts. Verdade. Né, fala pra gente aí, cara, como que tá o coração aí de dar o start no programa, no Inevitável Podcast? Cara, é um projeto que nós desenhamos com muito carinho, até porque nós sabemos do potencial de levar essa mensagem, por isso desse nome, tá? Inevitável, porque são aquelas pessoas que a gente sabe, a gente tem a certeza realmente plena que quando o sucesso estiver realmente ao lado dela, é inevitável que ela vai conseguir, que vai dar certo. Então, um projeto, cara, que foi construído a 4 mãos, né? Com... Até mais mãos. Verdade, é verdade. Mas com esse intuito de a gente sair fora somente do mercado financeiro, tá levando uma mensagem que possa realmente te encontrar, fazer você enxergar valor nessa mensagem e certamente que você também seja alcançado pelo inevitável, a inevitável possibilidade de você construir sucesso na sua vida. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto aqui agora. Hoje nós recebemos aqui no Inevitável Podcast Nelson Dias. Ele é formado em gestão e marketing, possui 10 anos de experiência no setor bancário, cara, era de banco, onde desenvolveu um profundo conhecimento nos mercados financeiros. Agora, desde 2015, nós estamos falando aí de 11 anos, né? 2026 agora fez 11 anos, ó, já tem que atualizar esses 10 anos aí. Atua como trader profissional em tempo integral, dedicando-se ao desenvolvimento e à investigação de tecnologias e estratégias de negociação algorítmica. Então, hoje, ele vai falar para a gente aqui, mas ele opera de maneira automatizada. Atualmente, gera uma carteira de clientes no valor de 6 milhões de euros e subindo. Além disso, exerce a função de gerente de desenvolvimento de negócios da The Trading Pitch, que é uma mesa proprietária, né? Ele é gerente de negócios dos mercados de língua portuguesa, com especial foco no mercado brasileiro.
Inclusive, um dos assuntos que nós vamos trazer aqui para a mesa é a questão do modelo de negócio de mesas proprietárias. Meu amigo Nelson Dias, seja muito bem-vindo ao Inevitável Podcast. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Será o meu terceiro podcast aqui em território brasileiro e, portanto, também muito obrigado. É um privilégio perceber que serei aqui o primeiro convidado neste vosso projeto Inevitável e, portanto, desejo muito sucesso para vocês neste projeto e tenho a certeza que vai correr 5 estrelas. Muito obrigado, meu amigo. Com certeza. Faremos com que isso aconteça, né? Exatamente. Agora vamos lá, vamos entender um pouco dessa sua jornada, cara. Bom, você trabalhou em banco durante alguns anos, foi certo. bancário. Foi bancário ou banqueiro? Banqueiro. Hoje já está quase banqueiro. Quase banqueiro, né? Seria melhor banqueiro. Foi bancário e aí resolveu vir para o universo do trading, especificamente falando. E desde Exatamente. então você é trader de maneira integral, obviamente que desenvolve outros negócios em paralelo, mas a sua principal atividade é trading, né? Exatamente. E a mesa proprietária agora também. A mesa proprietária como gerente de negócios, né? Desenvolvimento. O que te fez sair do banco e o que você viu de valor na carreira de trader? Ok, então, no banco, o que me fez sair do banco, na verdade, foi no banco que eu comecei, digamos que, a ganhar este apetite pelo trading, pelos mercados financeiros. Na altura fiz os meus primeiros investimentos precisamente no banco, através de colegas que já estavam no banco há mais anos, que tinham mais experiência, e foi precisamente aí que percebi que os mercados financeiros poderiam ter bastante valor. Curiosamente, no início, como qualquer trader ou como qualquer investidor, tive ganhos significativos. Estamos a falar em 2005, só para contextualizar aqui um pouco. Começou da pior maneira, né? Que é ganhando dinheiro. Exatamente. Psicologicamente foi. Mas você está falando isso no banco ainda, certo? No banco ainda, No banco. enquanto bancário. Você operava o dinheiro do banco ou não? Do banco, não. Simplesmente contas próprias. E então, entretanto, como nessa altura em Portugal houve bastantes aumentos de capital, privatização de empresas, e realmente a Bolsa nessa fase estava em ascendente, então eram lucros inevitáveis que vinham de forma fácil e eu comecei ali de alguma forma a perceber que, ok, aqui há potencial. Obviamente, devido à minha experiência, pensava que iria ser sempre assim, sempre que vais ao mercado vamos ganhar dinheiro. Até que em 2007 veio o subprime na América, tudo que eu tinha ganho, tinha umas rentabilidades aqui bem significativas, acabei perdendo e acabei por ficar no prejuízo. No negativo. Sim, no negativo. Mas, entretanto, sempre ficou essa curiosidade pelos mercados financeiros. Percebi que realmente, ok, se eu quero continuar aqui nesta atividade, eu tenho que realmente estudar e eu não estava a fazer um grande estudo, uma grande dedicação, digamos assim. Precisava de mais tempo, digamos assim. Esse foi um dos motivos que depois, em 2015, me levou a sair do banco e também porque percebi que na banca, ok, a banca foi uma experiência muito enriquecedora, mas dei por mim a fazer de forma repetida sempre as mesmas tarefas, sempre as mesmas funções. Na altura, com 30 e poucos anos, pensei, ok, eu não vou fazer isto toda a minha vida até aos 60 anos e foi, portanto, aí digamos que o grande clique para mudar para os mercados financeiros, atendendo à experiência que tive nos mercados financeiros, com a minha experiência que tive nos mercados financeiros dentro da própria banca, sim. E mesmo lá acompanhava diariamente as ações das empresas, tanto portuguesas como, É isso que eu ia te perguntar, cara. como americanas. Você via esse Sim. universo lá dentro do banco? Sim, claramente. Até os meus colegas, como percebiam que eu gostava bastante dessa parte dos mercados financeiros, sempre que entrava um cliente, porque eu sou do tempo, e vocês devem se lembrar disso também, em que éramos nós, no próprio banco, a dar ali as ordens de compra e de venda dos clientes, ainda não havia muito essa automação na altura, então sempre que chegava alguém que queria, enfim... Operar, fazer uma conversação. Vai falar com o Nelson que ele trata disso. Então sempre estive muito a par da evolução dos mercados financeiros, principalmente do americano também, um mercado que acompanhava bastante na altura. E então foi assim um bocadinho a experiência que tive na banca e que depois em 2015 me levou, mesmo aqui a título individual, a tentar algo diferente e enfim, comecei a estudar trading de forma a 100%, neste caso, a tempo inteiro. Fui à Inglaterra, fiz um curso também de trading algoritmo, outro em Madrid também, e foi aí que realmente tudo começou a mudar e a fazer sentido no meu caso. Na hora que você
viu a possibilidade de pivotar ali para a carreira solo, né, no trading propriamente dito, Sim. você primeiro foi buscar por conhecimento, você foi fazer cursos, foi buscar uma formação, uma base antes de realmente se dedicar integralmente a isso, foi isso? Sim, fui buscar uma formação, um curso, percebi que realmente eu precisava de me dedicar. Eu na altura já tinha uma forma de observar o mercado muito, vamos dizer, peculiar, que eu percebia que o mercado, na análise gráfica, da forma como eu interpretava os gráficos, eu percebi que realmente podia tirar valor do mercado, simplesmente precisava de pôr essa observação em prática. Então daí também ter ido pelo caminho dos robôs, porque achava que me poderia facilitar bastante, ao trabalhar com estatística, poderia conseguir ali uma amostra de dados muito mais fidedigna e digamos uma amostra muito maior também do que propriamente trabalhar como operador manual. Então sempre acreditei nessa perspectiva e realmente depois o tempo acabou por me dar aqui a razão, ainda que tivesse demorado bastante tempo. Mas só para entender essa questão, você estava no banco, ali você começou a se apaixonar pelo mercado financeiro, né? Inclusive, como você acabou de citar, algumas vezes inclusive recebendo clientes, falando com os clientes sobre o tema, e aí de repente você identifica que a sua forma de analisar o mercado, você conseguiria colocar isso em prática, operando para você mesmo, de uma leitura diferenciada. Mas essa leitura você aprendeu dentro do banco? Foi em algum curso específico? Como que você começou a identificar que a sua forma de operar realmente poderia trazer esse resultado mais significativo dentro do mercado? Excelente pergunta. Eu, na altura, quando estava no banco e quando estava com os meus primeiros contactos no mercado financeiro, eu era muito fundamentalista e então dava por mim a estudar muitas horas as empresas, o que é que poderia acontecer em termos de resultados, via também as expectativas das próprias empresas. E o que é que acontecia? Eu dava por mim ali a estudar bastante tempo e depois o que acontecia no mercado era precisamente o inverso daquilo que eu esperava. Então isso foi muito frustrante para mim na altura, essa forma de analisar o mercado. Para mim não funcionou, obviamente que teria que continuar a trabalhar um pouquinho mais para aperfeiçoar se quisesse ir pela análise fundamental. Por outro lado, tem a ver, a parte técnica tem a ver com a minha forma de olhar para os números. Felizmente, já digamos que no secundário e na faculdade sempre tive facilidade com estatísticas, com matemáticas, e então é um approach completamente diferente. Comecei a perceber que realmente se conseguisse construir uma amostra de dados fidedigna e com um track record cada vez mais largo, poderia também ter ali, digamos que dados para conseguir tirar melhores conclusões e também, obviamente, na hora de decisão, conseguir aqui também entradas no mercado bem mais assertivas, que é isso que pretendemos, não é? Enquanto traders. Muito bom, muito bom. Mas você viu que interessante que ele trouxe, que na verdade o banco mostrou uma forma de como ele não operar. Que foi justamente a questão da análise fundamentalista, né? Sim. Ou seja, eu estou olhando que isso aqui não vai funcionar, deixa eu começar a enxergar. Não foi como você deve, é como você não deve, né? Exatamente, porque há muito essa ideia do fundamental. Quando se trata da parte da banca, há muito a ideia de ler as notícias, de estar atento ao que acontece no mercado e reagir um pouco em função disso. E na realidade, isto tem a ver também com o nosso próprio perfil. Acho que também isso é muito importante, estarmos conectados com uma abordagem que realmente nos faça sentir confortáveis. Acho que isso é o mais importante de tudo, psicologicamente. Isso é importante. Isso é importante demais, né? E aí entra a questão do autoconhecimento, né, Nelson? De você se conhecer, porque assim, muitas vezes o que a gente vê na internet é uma imposição, disso é certo, isso é errado. Cara, eu acredito que o certo é o que dá resultado, desde que você faça as coisas pautadas em princípios e valores, né? Que você não faça nada de incorreto. Cara, você faz as coisas certas e dá resultado, isso é certo para você. Por isso que não adianta a gente falar, a análise fundamentalista não funciona. Tem gente que se dá bem com ela. A análise técnica não funciona. Eu tive o cuidado, quando falei sobre a parte fundamental, precisamente de não referir isso. Não continuei porque, precisamente, sim, não, mas a técnica. É adaptação, né, cara? E a técnica é a mesma coisa, mas uma parcela maior de pessoas conseguem lidar bem com a análise técnica comparada à fundamentalista. Agora, tem uma parcela de pessoas que olha para o tape reading. Exatamente. Né? Sim. E para o fluxo. Então,
não olha muito para análise técnica. Agora, se a gente observar literaturas como, por exemplo, O Melhor Perdedor Vence, Tom Hogarth, como, por exemplo, literaturas do próprio Mark Douglas, né? Trader Vencedor, né? Ou na versão em inglês, como que é o nome do livro do Mark Douglas em inglês, cara? Poxa. Você tá falando sobre o de mentalidade dele? Cara. Trading the Zone. É isso aí. Aí eu já tô olhando só pra tradução, que é o Trader Vencedor. Valeu, Mateusão. Valeu, Mateusão. Inclusive, ó, o Mateusão, quem é das antigas que lembra do programa do Ratinho, vai lembrar do Sombra. Sabe Sombra? O Mateusão vai ser o nosso Sombra. Ele vai aparecer hora ou outra aí, com a voz dele. Inclusive, o Mateusão literalmente será o nosso Sombra, né? A gente contratou ele aí para estar seguindo a gente aí para todo canto. Você vai ver aí bastante conteúdo nosso, Instagram, tudo mais. Inclusive, se não nos segue no Instagram, começa a seguir aí, tá aparecendo @ em algum lugar. Segue o Nelson também, na descrição, tudo mais. E o Mateusão vai aparecer aqui. Mateusão, fala aí agora com a sua voz de veludo, cara. Qual que é o nome do livro do Mark Douglas na versão original? Trading the Zone. Ah, bom, cara, tá vendo? Deu uma enroscada na vitrola, mas saiu. Então, se a gente olha para literaturas como essas, a gente vê muita conversa relacionada a isso. Cara, a análise fundamentalista, ela ficou ultrapassada com a ascensão da análise técnica. Na verdade, a ascensão da análise técnica aconteceu justamente por essa percepção da maior parte dos investidores. Agora, o casamento das duas funciona muito bem. Sem dúvida. O facto de estarmos a utilizar uma análise técnica não significa que nos devemos desconectar completamente da análise fundamental. Isto, e complementando um bocadinho o que estavas a dizer, não há certo nem errado, até prova em contrário. Isso é muito importante. Exato. E o trader deve ter essa função de ser autodidata e ele próprio a explorar estratégias. Por acaso, eu conheci alguns traders, ou neste caso potenciais traders, que depois acabaram por abandonar o percurso de tentativa de ser trader, e acontecia muito isso, do género de colocavam em prática uma estratégia hoje e não eram capazes de levar essa ideia até ao fim, durante alguns meses. No dia seguinte já trocavam a estratégia, esta não vai funcionar, esta é que vai funcionar, esta vai ser melhor. É complicado, assim, realmente, porque depois andas ali numa roda em que não consegues tirar conclusões absolutamente nenhumas, e quando dás por ela passou 1 mês, 2 meses e não há provas, não há conclusões, e realmente é uma perda de tempo. O trade, ele é tão desafiador, porque essa questão do autoconhecimento, nem todo mundo está disposto a realmente encarar. Exatamente. E muitas vezes as pessoas entram no mercado querendo copiar A, B ou C e de repente falam, isso não funciona para mim. E muitas vezes não vai funcionar mesmo. Por isso que a gente fala, não é o setup. Uhum. O setup que funciona pro Gui, muitas vezes não funciona pro Nelson, não vai funcionar para mim. Tá, mas pro Gui dá certo. Pro Gui ele tá fazendo dinheiro, ele tá X anos sem ficar um mês negativo. E por que para mim não dá certo? Aí não é o setup. Aí é o comportamento. Aí é o autoconhecimento, que é o mais difícil de você encarar. Inclusive, a gente essa semana tem um quadro na comunidade TraderX que chama Confessionário do TraderX. Okay. Onde o trader vai lá e se confessa, sabe? A gente trabalha a parte comportamental e emocional. Então, o aluno vai lá e expõe uma dificuldade dele, a gente abre a nossa caixa de ferramenta e ajuda o aluno a transpor a dificuldade. Interessante. E nesse último, que foi essa semana, o Juliano Ferreira, um aluno nosso, participou e ele falou uma coisa muito legal, cara. Ele falou que se ele não tivesse resultado no trading, o que não é verdade, porque ele está tendo resultado, e ele fala sobre isso, só o fato dele ter melhorado como pessoa, por ter começado a se desenvolver como trader, já valeria a pena. Porque como ele teve que mudar, Nelson, como pessoa para conseguir ter resultado, cara. Você percebe isso na sua jornada também? Claramente, eu tive também que me adaptar a uma rotina completamente diferenciadora, tive que ser mais disciplinado a todos os níveis, mesmo a nível pessoal, porque realmente temos que dar essa melhorada a nível pessoal, criar essa disciplina. Temos de ser também muito resilientes, aceitar que há dias muito difíceis, principalmente numa fase inicial, mas eu colocaria a disciplina acima de tudo, realmente sermos rigorosos com o compromisso que vamos ter ao nos dedicarmos à atividade e essencialmente ter um planejamento, como vocês dizem aqui no Brasil, um plano importante, respeitar esse plano a todos os níveis, não só na parte do trading, a todos os níveis também na parte
como começas o dia, como é que queres começar o dia, vou começar o dia a ler, não necessariamente temos de estar conectados com o trading, podemos ir à academia. Eu fazia muito isso, era uma das primeiras coisas que eu fazia quando me estava a dedicar à análise de estratégias, de investigação. Levantava muito cedo, na altura, isso era um detalhe importante, levantava muito cedo, tipo 5:30 da manhã, 6 da manhã. Porquê? Porque sabia que não ia ser interrompido pelo WhatsApp, pelas redes sociais. A maioria das pessoas estava a descansar, não me iria estar a procurar naquele momento, é perfeito para estarmos concentrados. A academia é muito importante para fortalecer a mente, mas a academia todos os dias, quase todos os dias, há sempre um dia que falhamos, não somos o Cristiano Ronaldo também, mas sim, praticamente todos os dias. E no meu caso isso ajudou-me bastante, a vários níveis, e principalmente a encarar os dias difíceis do trading, porque realmente é uma atividade muito bonita, com muito potencial, mas temos que estar preparados para os desafios, que ninguém está, não é? Exato. Numa fase inicial ninguém espera que o processo seja assim tão delicado, tão complicado, erros que cometemos e voltamos a cometer e pensamos que realmente já não vamos cometer novamente e voltamos a cometer, e então é frustrante, e psicologicamente temos que realmente ser fortes, e é inevitável que quem segue a carreira de trader acaba por ficar mais forte como pessoa. Muito bom, muito bom. O trading é um espelho, né? Você acredita nisso? Sim, claramente. Onde ele te confronta, cara, com você mesmo, e para você conseguir progredir, prosperar, você precisa mudar aquelas coisas que te atrapalham, você precisa confrontar isso. Né? Claramente. O trading é uma troca de ideias entre investidores, no fundo, e quem tiver a ideia melhor vai sair vencedor da operação. É por isso que uns ganham e outros perdem, certo? É um bocado isso. E repete então, isso, nossa. O trade é uma troca de ideias? É uma troca de ideias entre os investidores, no fundo, entre os traders. Um quer comprar o ouro porque é que o outro quer vender o ouro. E quem tiver um argumento melhor é o que vence. Exatamente. Daí a questão da troca de capital entre mãos, entre os traders, é um bocado por aí, sim. Sabe uma coisa legal que você falou e aí me puxa algo que a gente estava conversando antes de começar aqui? E eu acho que é pertinente a gente trazer isso para a mesa. Você falou sobre uma das coisas que são nocivas é ficar mudando de estratégia a todo momento. Cara, mudar de estratégia é igual troca de roupa, né? Certo, sim. E a gente estava falando sobre os seus resultados ao longo dos anos, né? Dos algoritmos da sua gestão. Inclusive, cara, excelente. Resultado muito linear, bonito de se ver, né? Só que, vamos falar ali de uma das estratégias que você opera, que você trabalha, fechou 2024, se não me engano, com 32%, 2025 com 27%, tá? Só que olha só que interessante, ó, presta atenção nisso aí. Você que está com a gente aqui na mesa, tá? Ao longo desse resultado acumulado, que fechou ali em 32% em 2024, 27% em 2025 e está com 9% agora, né? Já em 2026. Sim, isso é a estratégia global do hedge fund. A minha está com quase 3%. Inclusive foi um mês desafiador porque a volatilidade estava lá em cima, né? Completamente. O nosso querido Trump está ali, né? Fora do comum, né? Jogando tabuleiro. Notas, perfeitamente. Teve mês negativo no meio dessa equação. Inevitável. É inevitável. E sabe o que eu percebo, Nelson? Que tem muita gente que está olhando da forma errada para a atividade de trading. Tem aquela falsa ilusão de que trading vai te dar 10% ao dia, vai te dar 30% no mês. Só que existem variáveis. A gente precisa entender o contexto, cara. Tirar o olho do gráfico de 1 minuto e olhar para o gráfico semanal, mensal e olhar o todo, a história que está sendo contada. Exato. Primeiro, você consegue fazer resultados expressivos no trading tal como esse? Consegue. Mas na maioria das vezes, resultados tal como esse serão com capital pequeno. Porque uma coisa é você fazer 10% no dia com uma conta de $100, outra coisa é com uma conta de $10 mil. Não precisa nem subir muito. Completamente. Segundo, você sustentar um resultado de longo prazo por anos, que é no caso a sua gestão, quando que você tem o histórico mais antigo? 2017. 2017, Sim. A gente está em 2026. E em 2019 ainda não acreditava que realmente aquilo era mérito, pensava que era sorte. Então vê só o psicológico como é que é. 6 anos depois, estava com dúvidas dos meus resultados. Para sustentar um resultado linear ao longo do tempo, não existe esse negócio de ficar mandando 10, 20, 30% todos os meses. Porque quanto maior o capital, menor a exposição ao risco. Sem dúvida. Você precisa proteger o patrimônio. Sem né? dúvida. Agora o contrário é verdadeiro. Quanto menor o capital, maior deve ser a exposição ao risco para você alavancar. Exatamente.
Certo. Então, fala um pouco pra gente sobre essa visão profissional, visão de hedge funding, pra gente mostrar a vida real do trader, não do apostador. Fala pra gente. Certo. Eu vou começar por esse exemplo da conta pequenina, porque realmente com $100 conseguimos fazer $10 e estamos a falar de 10%. No dia. No dia, sim, isso é possível. Uma vez a outra é possível. É um conselho que eu posso dar até para quem tem menos capital para aceder ao mercado já numa fase inicial. Olhar sempre em termos percentuais e não para os valores líquidos. Há muito essa tendência de, ok, com $1.000 até, vamos falar, com $1.000 de fazer $50 num dia, pode acontecer, mas é inevitável que é sorte com o passar do tempo. 5% num dia, isso é impossível a longo prazo. E então, é um conselho que eu dou sempre, olhar então para os resultados em termos percentuais. Sempre em termos percentuais e não em termos líquidos, porque em termos líquidos, obviamente, todos queremos que a conta cresça rápido e que haja ali um resultado diário muito interessante, mas isso é impossível na prática. Então eu acho que ter essa visão de perceber que a partir do momento que começamos a trabalhar ali a nossa mente em termos percentuais, isso vai fazer toda a diferença depois no longo prazo e no processo de crescimento, porque na verdade são as percentagens que vão contar se um dia quisermos ter capital que nos siga, se um dia quisermos ter investidores a entrar realmente com dinheiro forte para acompanhar a nossa estratégia. A questão que falaste também de quanto mais capital, mais baixo o risco, isso é muito importante, porque o investidor vai procurar sempre alguém que tenha um drawdown conservador e O menor possível. o menor possível. Tratando de trading, é até legal pegar esse ponto aí, tá? Pra gente não perder o fio da meada. Um drawdown na casa de 10 a 15% dentro de um histórico longo, cara, ele é totalmente comum e aceitável, né? É aceitável. E a gente pode considerar até que conservador, né? A gente pode considerar um drawdown médio de 20 a 30 e de no máximo 50 para uma gestão mais arrojada, onde você toma mais risco. Aí já é bem agressivo. Sim. É bem agressivo. Aí já é bem agressivo. Mais do que isso aí já é aquela conta Apostador. Até da mesmo, sorte. Sim. Até mesmo para manter o conforto entre o trader e os investidores. É diferente irmos dormir, sei lá, um investidor que tenha, vamos falar aqui de realidades que realmente são possíveis, um investidor que tenha 1 milhão de euros ou de dólares. Ninguém vai gostar de ir dormir sabendo que aquele investidor está a desvalorizar 50%. Então, realmente é preciso muito cuidado em relação então, a assim, uma esse visão detalhe. de hedge funding, 10 a 15% é totalmente dentro. Sim. 10 a 15% é tolerável. Eu acredito que tudo que passe de 15%, 15 a 20%, vamos dizer 20%, vamos colocar aqui o 20% como tolerável e já assumir que estamos aqui com riscos moderados, é tolerável, desde que obviamente haja também um resultado positivo depois na parte A gente está falando do profit, não é? de histórico, né? Sim, claramente vai atrair investidores para acompanharem essa estratégia. Essa é a ideia e esse é o segredo, sem dúvida. Esse é o segredo. Ou seja, o longo prazo sempre paga os maiores juros, né? Sem dúvida. É preciso ter essa paciência, essa capacidade de aceitar que o mercado, o jogo entre aspas, do mercado, que é assim e que realmente só aqui o longo prazo é que acaba por dar resultados ao trader e às vezes isso é o mais difícil também, saber aceitar esse processo, essa demora. O trader é impaciente, principalmente o trader que só se dedica ao trading. Muito cuidado com isso, aos traders que querem ir diretamente para o trading e deixam outras atividades que podem ter recursos e podem ter ali rendas. É muito importante não entrar de cabeça all-in ao trading. Isso. Posso puxar um gancho nesse sentido? Com certeza. Você é um trading global, né? Você está dentro de uma empresa que opera e trabalha com traders do mundo inteiro. Certo. Você consegue enxergar diferenças ou alguma predominância em traders, por exemplo, brasileiros, de traders europeus, de traders asiáticos, que você pudesse trazer aqui para a gente, talvez, pequenas nuances, ou você acredita que o mercado, na média, trabalha da mesma forma? Olha, é o seguinte, eu não consigo ver diretamente na empresa onde eu estou, não consigo ver as nacionalidades dos traders, porque há ali uma certa privacidade. Tá bom. Ok, exatamente. Agora, o que eu posso falar é pela experiência que eu vou tendo ao trabalhar na The Trading Pit com o trader brasileiro, posso fazer uma comparação com o europeu e até com outras nacionalidades.
Eu acho que os traders, todos eles, independentemente do passaporte, eu acho que todos eles são influenciados psicologicamente pelo próprio poder do trading, ok? No sentido de que o trading mexe connosco com o emocional, independentemente do passaporte. É igual no mundo todo. Exatamente, é igual no mundo todo. Depois, o que acaba por mexer mais um pouquinho com o brasileiro ou com o europeu, por exemplo, comparando aqui o brasileiro e o europeu, eu acredito que é, neste caso, no caso do Brasil, eu acho que o brasileiro, a pessoa, devido à cultura, devido ao clima, devido ao local onde se encontra, eu acho que por natureza o brasileiro é mais emocional que o europeu. Nós somos um pouquinho mais frios, um pouquinho mais frios, quanto mais para o norte da Europa, mais frios ainda. Exatamente. Literal, né? Na temperatura e também na personalidade. Né? Sem dúvida. E para além disso, o brasileiro expressa mais essa emoção. Quando ganha, fica mais eufórico. Quando perde, demonstra... Fica em posição fetal no chuveiro. Exato. Quando perde, demonstra essa raiva, o europeu já fica mais... Quando ganha, demonstra obviamente também que está contente, mas quando perde já engole mais em seco, já não manda tanto cá para fora. O brasileiro não, porque a culpa foi daquilo, e só depois é que... Não, a culpa foi minha. Então sinto essa diferença. Também percebo que no Brasil... O trader que vai para o mercado é, em termos médios, mais novo que o trader europeu. O trader europeu, não, sim, é um dado curioso. E depois, que é o mais novo, só para entender em termos de... Mais novo em termos de idade. Qual que é essa média que você está falando? Eu vi no outro dia, o ChatGPT disse-me que era uma média de 23. O trader no Brasil? Sim, no Brasil. E no resto do mundo? Na Europa sei que é à volta dos 28, 29. É significativo. É significativo porque já levas outra experiência, outro background para o mercado, outra maturidade também como pessoa. Então eu acho que isso acaba por fazer a diferença depois. E depois há mais questões, já a questão do risco cambial que temos aqui no Brasil, sim, a instabilidade da moeda, os juros também mais inflacionados, maiores que na Europa. Tudo isso mexe naturalmente mais com o brasileiro do que propriamente com o europeu. Mas, repito, partimos do princípio que o trading mexe emocionalmente com toda a gente. Em qualquer país, não é? Ou seja, no mundo todo, o trading de fato é um espelho e mexe muito com as questões comportamentais e emocionais. Claramente, sem dúvida. Então, diante disso, pegando esse espelho, pegando essa questão justamente do comportamento que você está trazendo, o brasileiro mais emocional, você tem essa estatística de que, então, por exemplo, diante desse comportamento que termina mexendo, você tomando algumas decisões no calor ali do gráfico, o trader europeu teria uma performance melhor, ou asiático, enfim, do que o trade brasileiro, é isso? Isso é curioso, não necessariamente. Não? Não, sim. Eu falei na parte emocional, mas não necessariamente depois na parte do resultado. Sim. É mesmo? Sim. Um trader emocional pode ter bons resultados, ok? A questão aqui vamos falar sempre depois no longo prazo. Porque esta introdução que eu fiz aqui desta comparação também, digamos que é no trader quando está a entrar no mercado, nos primeiros anos, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Depois quem segue a curva do trader obrigatoriamente vai ter que se pôr na linha do que o trading obriga. Sim, da profissão, né? Sim. Eu falo mais numa fase inicial de até por causa dessa diferença de idade que você acabou de mencionar, né? O trader brasileiro, ele inicia mais cedo, na média, né? Pelo que você trouxe. Sim, inicia mais cedo. Nos seus 23 anos de idade, a testosterona dele está em cima, né? E da mesma forma, a garota, é mais emocionada. Mas as mulheres são mais maduras do que os homens. Total. Com pouca idade. Total. Isso é independente do país, inclusive. Exato, é verdade, sim. Isso é global, não é? É global. E, meu amigo, diz uma coisa. Eu acredito que você trazer essa experiência vai ajudar bastante quem está assistindo a gente, porque eu acredito que seja um desafio de muitas pessoas. Essa fase de transição. Porque quando você saiu do banco, obviamente que, por mais preparado que você estivesse financeiramente, até mesmo em termos comportamentais, emocionais, bateu um medinho, né? Olha, bateu um medinho. Como é que foi a transição, cara? Vamos falar um pouquinho mais da transição. Olha, eu na altura, sinceramente, acho que não medi bem as consequências, estou a ser sincero e aberto. Obviamente meditei bastante, sabia que precisamente a área da banca, em condições normais, tinha a oportunidade então de mudar aqui de atividade, iria tentar outra coisa, sabia que o caminho era o trading. Na altura até estava com o trading desportivo, eu gostava muito de trading desportivo, mas percebi rapidamente que poderia ser
considerei, não estava com trading desportivo, considerei também o trading desportivo por causa da estatística, que funciona muito bem, e acabei por não seguir porque percebi que iria ser uma atividade muito solitária, muito a trabalhar muito tempo sozinho. Mas enfim, se bateu o medo, eu acho que o medo bateu só depois, passado 1 ano ou 2 anos, como eu disse, apesar de já ter algum background, alguma experiência da banca, a própria energia da idade também me fez, de alguma forma, precipitar em algumas decisões e não medi tudo muito bem, porque, tal como referi, o trading, pensamos que por vezes é fácil, mas não é assim tão fácil como aparentemente parece. E então esse medo só veio mais tarde. Esse medo só veio, sei lá, ao final do segundo ano, primeiro ano, segundo ano, ali no final do primeiro ano, começou realmente a vir esse medo porque os resultados não apareciam. E então, segundo ano. Sim, entre ali o primeiro e o segundo ano, Tá. sim, e depois terceiro. E... Você ficou meio que no 0-0, primeiro e segundo ano? Ou mais Isso é que era bom, Guilherme. Qual 0-0? Qual 0-0? 0-0. 0-0 com 1 na frente, com 2 na frente. menos na frente. Com uma temperatura agora em Portugal, negativa. Negativa, entendi. Mas você tinha um pezinho de meia, você tinha um dinheiro ali para garantir o seu custo fixo. Sim, felizmente tinha algum suporte familiar, felizmente, em que caso alguma coisa corresse mal, digamos que tinha ali um porto seguro, atividades familiares que me poderiam dar a garantia de continuar, caso o trading não... continuar, neste caso, enfim, ir para outra atividade, caso o trading não desse certo, tinha essa possibilidade. Obviamente teria que baixar as expectativas, porque claramente o potencial do trading é completamente diferente das atividades normalmente familiares, dependendo da família, obviamente. E portanto tinha esse porto seguro, mas ainda assim eu queria muito o trading, e fui cabeça dura, Queria muito, cara, isso fui marrão, fui teimoso. É inevitável, cara. Ou seja, você tomou uma decisão inevitável exatamente, de fazer dar certo, né, exatamente. cara? Só que assim, você não foi insistente, você foi persistente. Sim, persistente, teimoso. Teimoso normalmente é considerado um defeito, mas no caso do trading, acreditem que é uma virtude. Temos de ser teimosos, resilientes e continuar. Enfim, foi interessante. Foi obstinado. Exatamente. Mas tem alguma coisa que fez você mudar essa chave? Porque você falou que foram 2 anos ali, você saiu, na verdade fez essa transição em 2015, né? 2017, 2 anos depois, você ainda estava patinando, é isso, né? Sim, 2017 estava patinando, 2018 também estava patinando. Na verdade, eu sentia que o que estava a fazer ia trazer resultado. Eu sentia algo interno em mim que me fazia acreditar. Realmente continua, porque estás aí pelo caminho certo. Foi frustrante os primeiros 2 anos também, porque utilizei um modelo aqui na questão dos robôs, em que fazia o backtest, o famoso backtest de 10 anos para trás, saem as curvas todas bonitas e depois pões em prática e realmente os resultados não funcionavam. E portanto, mas felizmente ao mesmo tempo já estava também a colocar em prática a minha visão, a forma como eu estava a ver o mercado com robôs, e já estava também a ter estatísticas desses resultados. E então foi por isso que depois continuei exatamente com essa visão no trading que eu já tinha. Mas então esse ponto que você está trazendo durante essa linha de tempo temporal é você como trading de algoritmo, não você operando manualmente. Eu também operava manualmente. Não, só robôs mesmo. Só robôs. Desde o princípio foi só robôs? Sim, quando mudei foi só robôs. Legal. Quando mudei... Você foi fazer os cursos, aí você falou que fez em Madrid, fez na Inglaterra. Sim. Mas curiosamente o curso que fiz não me trouxe nenhuma estratégia. Só me trouxe organização de como trabalhar com algoritmos, como programar, como ser organizado. Foi muito vantajoso nessa questão, mas não me trouxe nenhuma estratégia. E de onde que surgiu a estratégia? Precisamente da observação que eu tinha em relação ao mercado. Que legal. Há pouco, quando referi que tinha uma forma peculiar de ver o mercado. A habilidade estatística que você falou que você Exatamente, é um bocado por aí. Legal. E eu sempre achei que tendo amostras de trading que sejam robustas e fidedignas e com bastante experiência, acabam por trazer a vantagem. E a parte boa do modelo que eu uso é que realmente os dados que eu tenho são reais. Apesar de serem em contas demo, são dados de mercado reais. Portanto, isso manda abaixo qualquer estatística de backtests que na verdade, para mim, não funcionou. Você faz a construção do algoritmo em conta simulação e, obviamente, opera, né, com o algoritmo pronto na conta real.
Exato. Mas você extrai os dados ali, o seu ambiente de estudo, de laboratório, é as contas simulação ali. Exatamente. Eu tenho cerca de 20 VPS que estão a trabalhar em simultâneo. Lá dentro tenho várias contas demo. No total, 5.000 estratégias, mais ou menos. Quantas? 5.000 estratégias. Descritas num único algoritmo? Ou são No algoritmos mesmo, diversos? é no mesmo robô. O robô é o mesmo, o algoritmo é o mesmo, mas depois com características diferentes em termos de... Perfeito. 5.000 linhas ali descritas, é isso? Não, não, 5.000 estratégias. Não, 5.000 estratégias. Estratégias. O robô tem muitas linhas. O robô tem, em termos de parâmetros, tem, sei lá, uns 20 no máximo. Depois sim há diferenças variáveis nesses parâmetros, e é do género de uma competição. Coloco, por exemplo, no euro-dólar o robô com diferentes parâmetros, e depois tenho um software que me vai dar ali os resultados que esse robô está a fazer. Aparece lá um magic number de cada estratégia, e eu consigo ver elas a competir ali entre com elas. o passar do tempo. Exatamente. E depois decido, daquelas estratégias, qual é que me dá mais condições para estar em real. Consigo lá ver o profit, consigo ver o drawdown. Isto é um bocado como um jogador de futebol, não é? Um selecionador. Sim, você é um cientista do mercado. Eu uso o termo laboratório. Eu estive em laboratório, aliás, estas estratégias estão em laboratório a serem testadas, e depois eu vou lá pontualmente e vejo como é que está a evolução. Deixa eu ver se eu entendi. Então você não depende de backtest. Na verdade, você faz uma curadoria just in time. Sim. Os robôs estão ligados em conta simulação no mercado que está acontecendo agora, e aí isso está te gerando dados, e aí você faz um comparativo dos dados e fala, cara, você vai ser titular hoje no meio campo. Isso mesmo. Você no ataque. Isso mesmo, Guilherme, é isso mesmo. Isso Muito mesmo. bom. Muito bom, cara. E acho que é realmente... E você que programou? Não, Você contratou o programador? a propriedade intelectual da estratégia é totalmente minha, e sim, fiz este trabalho em parceria com o programador. Isso é uma coisa que também não aconselho a não ser que seja um programador muito bom, fazer o programa e fazer trading ao mesmo tempo. Eu aconselho o trader a focar-se simplesmente no trading, porque se também começa a trabalhar no programa, a não ser que seja muito bom, se também começa a trabalhar no programa, depois é muita coisa para gerir e acaba por perder o foco principal, que é o trading. Ok? Então, trading a 100%, e quem for programador que faça o trabalho bem feito. E aí hoje está te trazendo algum ponto, algum ganho adicional dentro desse processo de análise ou não? Ainda não? Ok, a inteligência artificial neste caso não aplico absolutamente nada ainda. Nada. Mas porque você não identificou oportunidade de, ou porque você acredita que para a forma que você trabalha, o que você já tem já é o suficiente, em termos de dados, tempos de análise e estudo? Olha, vou-te ser sincero, porque neste momento estou a trabalhar na Trading Pit também, portanto ocupa-me bastante tempo. Exatamente, ocupa-me bastante tempo, e a questão dos robôs, passei tantos anos a trabalhar em laboratório que também quero desconectar um bocadinho e dar uma relaxada. Sim, é muito importante. Começar a gastar no entanto. Começar a gastar, né? Agora que você está tendo uma receita substancial, a carteira está crescendo por conta do resultado. Sim, um pouquinho por aí também, de outra forma, e da maneira que eu abordo o mercado, é necessário a dedicação de muito tempo, porque uma das desvantagens deste meu processo é precisamente o fator tempo. Temos que esperar muito tempo para esperar pela amostra para tomar decisões. Quando digo muito tempo, 2 anos, 3 anos, para ter aqui digamos que uma amostra que realmente seja evidente e eficiente para tomarmos decisões de forma totalmente relaxada e tranquila. Deixa eu contar uma parada para você que está aqui com a gente na mesa, sentado aqui junto com a gente. Porque é isso aí, né? Podcast é essa parada, nós estamos conversando todo mundo junto. Falamos de gastar, né? O Nelson agora está gastando, o cara está gerindo uma carteira de 6 milhões de euros e subindo, né? Com resultado consolidado de anos. Aí ele falou para mim, só que agora eu entendi, nesse exato momento eu entendi a real. Ele falou para mim que a mala dele não chegou aqui no Brasil, ficou parado no meio do caminho. Só que eu acho que foi uma conversa, ele combinou com os caras para extraviar a mala, porque ele falou assim, cara, eu quero chegar lá no Brasil, eu quero ir lá no JK, em São Paulo, e descer a lenha no cartão e montar um guarda-roupa. Em euro. Montar um guarda-roupa novo. Vou comprar roupa no Brasil. Muito bom, imprevistos sempre acontecem, isso é mesmo assim. Mas vamos lá, você citou The Trading Pit, né, cara? The Trading Pit é uma empresa de mesa proprietária. Eu gostaria que a gente falasse desse assunto agora em 2 vertentes. Sim.
Vamos falar primeiro do modelo de negócio mesa proprietária. Ok. O porquê que você acredita que o modelo de negócio mesa proprietária é bom? Quais são as vantagens, desvantagens, se tiver alguma no seu ponto de vista? E de que maneira que um trader que está começando hoje pode se beneficiar desse modelo de negócio? Aí depois a gente fala da posição da Day Trading Peach nesse mercado, que a gente sabe que é um mercado que é desafiador, né? Porque tem muita empresa que nasce e some do nada. Claramente, né? claramente. Mas vamos lá, vamos falar do modelo de negócio primeiro. Então, eu sinceramente vejo muitas vantagens. Eu falo muitas vezes, quem me dera lá atrás, em 2016, quando iniciei, que já existissem mesas proprietárias, porque há um bocado quando estávamos a falar na questão do negativo, esse negativo iria ser menor, menor, claramente. Enfim, mas vamos lá, eu vejo bastantes vantagens. Uma delas é porque o trader consegue, obviamente, alavancar o seu potencial de compra no mercado. Ou seja, vamos dar aqui o exemplo da Trading Peach, por exemplo, com uma conta de $100.000, pode adquirir uma conta de $100.000 por $569. Vamos aqui com o cupom de desconto colocar em $500 só para... Vai ter um cupom diferenciado para quem está assistindo esse podcast? Exatamente, Guilherme. Trouxe um cupom de 20% para si. Olha, exatamente. Aí sim. Para si, para os seus seguidores. Para o inevitável podcast. E agora sinto-me comprometido, portanto não... É garantido. Então, na descrição do vídeo vai estar o link para você como fazer a compra, né, entrar na página da The Trading Peach, e o cupom para ter acesso a 20%. 20% de desconto na primeira compra, certo? Ou seja, eu estou fazendo as contas aqui, praticamente $100 de desconto, hein? Sim. É bastante. Sim, passa um pouco de $100. Sim, é bastante interessante. Aproveitem. Então vamos lá. Então o risco do trader no primeiro momento é o preço que ele paga no teste. Esse é o risco. Esse é o risco, portanto, eu vejo aí muito potencial no sentido de que, principalmente numa fase inicial, mesmo traders avançados, nem toda a gente tenha 10, 20, 50 mil, 100 mil dólares para ir para o mercado, principalmente numa fase inicial. Nem é conveniente. Fazendo bem as coisas de forma organizada, de forma rigorosa, não é conveniente. Então acho que a mesa proprietária está aí precisamente para alavancar, para apoiar o trader a conseguir chegar a capitais maiores com uma taxa de aquisição bem baixa. Por exemplo, com os $500 conseguimos ir para uma conta de 100 mil dólares. Ok, aqui é que surge muito aquela questão, ok, mas a conta não é de 100 mil dólares, é de 10 mil, tem um drawdown de 10%, então é uma conta... 10 mil dólares. É uma conta de 10 mil dólares. Ainda que eu não concorde a 100% com essa teoria, respeito e realmente a bom rigor é assim, a conta é de 10 mil dólares. Porque o limite de exposição é 10 mil. Exatamente. Mas depois eu quero te ouvir, pode continuar, mas depois eu quero te ouvir por que você não considera dessa forma, tá bom? Até para ter uma contraposição aí em relação a esse pensamento que é da maioria. Talvez até já posso falar sobre isso agora. Não considero porque precisamente se tivermos uma estratégia com um track record significativo, vamos dizer de 5, 6 anos, e realmente ela passa por períodos de mercado completamente diferentes e conseguimos ter ali um drawdown controlado e baixo, eu acho que podemos considerar a conta de 20 mil, 30 mil. É um bocado essa a minha perspectiva. Ok? Por exemplo, vamos imaginar que temos um drawdown de 2%. Tá bom. 2% numa conta de, neste caso, de 100 mil, podemos, neste caso estamos a falar de 2 mil dólares, ok? Então podemos dar aqui mais um bocadinho de margem aqui à conta e subir para outros patamares. Considerar a conta, ok, talvez 10%, ok, vamos imaginar aqui a estratégia de 10%, ok, sobre 100 mil, estamos a falar de 10 mil, sim. Mas vamos imaginar que o drawdown máximo foi 5%. Tá. Já podemos subir essa conta para 20 mil dólares, por exemplo, que é o dobro. Metade do drawdown, baixamos de 10 para 5, significa que podemos considerar essa conta como se fosse de 20 mil. E assim sucessivamente. É um bocadinho esta a lógica. Pode parecer um bocadinho confuso, mas é esta a lógica. Conforme você vai ganhando margem, você vai aumentando. Também, e depois tem a questão também de aumentar a conta também, exatamente. Tem a questão de ir fazendo margem e poder também beneficiar-se disso, trabalhar com juros compostos. Mas pronto, vamos lá, vamos assumir então que a conta é rigorosamente de 10 mil dólares. Nós estamos a investir 500 dólares para ter uma conta de 10 mil dólares. Só aí já vale a pena. Muda completamente a lógica. Neste caso, nem todos os traders, tal como referi, têm esses 10 mil dólares, mas pode ter esses 500 dólares, ok? Então, com esses 500 dólares consegue ter uma conta de 10 mil dólares que de outra forma, com capital próprio, não consegue. Mesmo que tivesse esses 10 mil dólares, é preferível investir 500 dólares ou 10 mil dólares?
reais. Sabemos que aqui o risco na mesa proprietária irá ser os $500. Sim. Se abrimos com $10.000, o risco são os $10.000 da nossa carteira. Portanto, sim, muda completamente e há, digamos que aqui um grande risco, principalmente para um trader novato, de quebrar a conta, como sabemos, ou de chegar aos 1.000 negativos, 2.000, 3.000 e quebrar a conta, isso é inevitável. Portanto, eu acho que faz toda a diferença, potencializa o poder de compra do trader e, para além disso, também psicologicamente acho que é muito mais confortável estarmos aqui com um risco super controlado do que propriamente depositarmos um capital mais elevado da nossa carteira. Essa é a minha perspectiva, a minha posição em relação a este tema. O que é que vocês acham? Não, eu penso sobre trading como um negócio, tá? Então, no negócio que a gente procura analisar a relação entre risco e prêmio, né? Então, o modelo de negócio mesa proprietária para mim é inteligente, por quê? Porque o prêmio que ele pode nos dar, ele é muito maior do que o risco que a gente toma na ponta. Então, quando eu entro no negócio, eu penso assim, cara, qual que é o pior cenário, né? Qual que é o pior cenário? O pior cenário em assumir uma conta de $100.000 é pagar $569 sem o cupom de desconto. Isso. Né? Com o cupom de desconto vai ter uns $100 de desconto aí. Já fica até mais competitivo e essa relação é até melhor. Mas vamos considerar o preço cheio, $569 para ter uma conta de 100 mil ou 10 mil, que seja, né? Que é a margem. Cara, a relação prêmio e risco é muito grande. E não só por esse aspecto, mas também pelo fato de que eu vou me expor muito menos à ruína colocando $569 no risco do que uma conta de $10 mil de capital próprio. No pior cenário, se eu tomar stop, perder a conta, eu vou perder $569. Certo. Vai me dar uma dor de cabeça muito menor do que se fosse $10 mil, cara. Sim. Isso poderia trazer um trauma, um prejuízo para a vida da pessoa muito grande, né? Dependendo do contexto da pessoa. Então, eu acredito que o modelo de negócio é inteligente desde que as regras sejam claras, não sejam regras abusivas e que realmente dê condição do trader preparado, tecnicamente e emocionalmente falando, obter sucesso. Porque senão acontece aquela relação predativa em que a mesa impõe regras e mesmo que essas regras sejam cumpridas, sempre acha uma vírgula para falar, não, você não cumpriu, então você não merece o prêmio. E aí gera frustração. Certo. E aí, ao invés do trader perder $10 mil numa pancada, ele perde os mesmos $10 mil em doses homeopáticas, porque ele vai imprimindo teste. Exato. Certo. Na expectativa de um dia passar. Só que por mais preparado que ele está, ele nunca consegue passar. Aí é uma relação predatória, entende? Nesse caso, completamente de acordo. É por isso que é muito importante o trader também, em caso de reprovação, tirar notas e realmente estudar, fazer o trabalho de casa dele para que haja ali uma evolução e no próximo teste, no próximo desafio, já consiga pelo menos evitar os erros do teste anterior. Mas é muito importante essa parte, obviamente, da transparência das regras, porque elas realmente existem para facilitar a vida ao trader e para preparar o trader para um dia que esteja a gerir grandes quantidades, fazer de forma correta, de forma adequada, e por isso, muito bem-vindos à da Trading Pit. Deixa eu aproveitar esse gancho da regra. O Gui trouxe aqui uma condição muitas vezes negativa para o olhar da regra, quando a mesa proprietária termina justamente trabalhando isso contra, né, quem está efetivamente operando, mas se a gente fosse levar para uma condição agora de seriedade, né, que é o caso da The Trading Pit, você acredita que a regra ela joga a favor do trade? No geral, sim, claramente. Tal como disse, nós temos que... Trading é uma atividade de alta performance e temos que pensar que... Temos de pensar na parte profissional. Um dia vamos estar a gerir milhões. É isso que faz sentido se queremos ascender na carreira. E, portanto, a mentalidade da mesa proprietária é precisamente essa. Se um dia estamos a gerir 5 milhões, 10 milhões, é como um jogador
de futebol a marcar um penalti, tem aquela oportunidade na final da Copa do Mundo, não pode falhar. Ele não pode repetir o penalti. É um bocado isso, entende? Então é por isso que essas regras existem, às vezes parecem, obviamente, eu assumo que podem parecer ridículas em contas mais pequenas, mas elas existem lá, elas estão lá precisamente para apoiar o trader, para que o trader ganhe disciplina e um dia esteja capacitado para gerir milhões. Mas por que eu fiz essa pergunta de forma proposital mesmo, Nelson? Nós temos uma mentoria que é a Trader X Club, e ontem a gente estava falando justamente sobre a questão do contrato operacional, né? Inclusive levando a comparação do mundo corporativo para o universo do trade, olhando com essa visão de empreender no mercado financeiro. E muitas vezes as pessoas entram nesse mercado sem levar em consideração que de fato isso é uma profissão. Quando você está dentro de uma mesa proprietária, você, na verdade, está operando como se fosse um trader institucional e não um trader de varejo, porque você está utilizando um capital de terceiro. Isso é extremamente importante, porque se você aprende a operar com as regras dentro de uma mesa, mesmo que essas regras sejam até rígidas, mas você consegue passar numa conta, você consegue, ao final, sacar dessa mesa, cara, você está muito melhor preparado do que aquele trade que somente opera o capital próprio. Porque você aprendeu a trabalhar dentro de regras, que são as regras, muitas vezes, que os trades que estão nos grandes bancos, nos grandes fundos, estão lá operando, porque eles não fazem da forma como, de fato, um trade de varejo quer. Não é vou apertar o botão porque me deu vontade de apertar. Tem toda uma análise, tem toda uma gestão de risco que está sendo feito, e que se ele naquele dia, de fato, não cumprir, cara, é desligado automaticamente ali o botãozinho dele, não tem mais botão para apertar não. E a mesa proprietária, eu entendo que ela quase que replica o modelo institucional de operação. Sim, sim, muito bom, Jameson, no seu comentário em relação que acabou de referir, e por vezes o trader tem muita dificuldade, principalmente numa fase inicial, em entender isso. É realmente isso. Nós estamos a falar de uma atividade de alta performance, basta fazermos uma pesquisa no ChatGPT, na internet, onde quiserem. O trading está no top 10 das profissões mais exigentes a nível mundial, portanto acho que isso por si só já revela bastante. E obviamente, neste caso eu só posso falar da Trading Pit, existe essa intenção realmente de encaminhar o negócio no sentido de ser um hedge fund, e precisamente precisamos aí de ter os melhores traders connosco, e precisamente tem que respeitar as regras. É inevitável. É inevitável. Até porque, cara, só esticando mais esse ponto que você falou, hedge fund, você trouxe um ponto interessante na nossa conversa aqui nos bastidores, que inclusive vocês têm dentro do programa de vocês a busca por traders que realmente têm alta performance. Sim. E que possa, ao final, inclusive, estar dentro do conglomerado de vocês. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós, na verdade, temos um plano escalável, ou seja, quem passar o desafio connosco, nós temos um plano escalável em que o trader vai assinar depois ali um contrato de provedor de sinais connosco. A mesa tem o direito também de copiar essas operações, precisamente para capitais privados da mesa, investidores, hedge funds com os quais a mesa tem parceria. E depois existe também esse plano escalável, que é muito interessante. O plano escalável, a cada 10%, depois de já estar na conta remunerada, a cada 10%, desde que a mesa tenha pelo menos 2 meses de atividade, e o trader tem que realizar pelo menos 2 saques, mas isso é o mínimo, isso é fácil, pode até realizar muitos mais. Nós depois colocamos mais 25% de capital ao cliente. Portanto, numa conta de 100 mil, quem cumprir esses critérios, a próxima, exatamente, fica com uma conta de 125 mil. E esse plano é escalável até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Boa sorte a todos, porque é realmente possível. O que poderá acontecer durante esse percurso, obviamente esse trader ou esse conjunto de traders vão ser notados por nós, vai haver ali um holofote. Claro. Este trader está a fazer bem as coisas, e aí sim, obviamente, irá existir uma oportunidade profissional para esse trader, e será abordado por nós, neste caso pelo cofundador, para discutir uma oportunidade profissional, porque realmente está ali alguém de valor. Portanto, esse é o grande objetivo da Trading Pit,
e, portanto, também quebrando aqui um bocadinho a questão de que as mesas só ganham dinheiro com a venda, neste caso exatamente com a taxa de aquisição dos testes. A da TradingPeat tem, digamos que este plano que já está em prática, já temos alguns traders aos quais já copiamos as transações e, portanto, há aqui um potencial de negócio muito forte. Algum brasileiro? Já tivemos um brasileiro, mas curiosamente já não está, porque a mesa tem essa situação de poder, tem essa situação de poder escolher a qualquer momento, mas também depois se vê que não é assim, como fugiu ali um bocadinho, padrão, exatamente, se foge do padrão, é complicado, é uma situação complicada em termos de risco, é um trabalho de alta gestão ali que você tem que de alta gestão, sim, o departamento de risco realmente desafiador. Até porque é um capital substancial, né, que você está falando que você vai gerir ali também, né? Sim, depois acaba por ser um capital substancial. Quando falamos de hedge funds, enfim, o próprio nome já fala por si, não é? Sim. Eu quero trazer luz para duas coisas aí. Uma delas você acabou que citando aí agora, que é a questão de que existe a percepção de que o modelo de negócio mesa proprietária, ele é bom para os dois lados, mas é muito melhor para o dono da mesa. Justamente pelo fato de as mesas ganham dinheiro com os testes. E vamos ser muito sinceros, né, Nelson? É óbvio que sim no começo. Por quê? Porque a mesa, como você muito bem disse, cara, ela precisa escolher os melhores. Se você é dono da mesa, que você não é, você é um funcionário, né? Sim. Mas se você é um dono da mesa, e você tem 10 milhões, não precisa ter muito capital não, 10 milhões não é nada para um grande fundo. Você tem 10 milhões de dólares, não é nem euros, né? Você é mais chique, você é euro, né? Não é nem dólar. 10 milhões de dólares na mão. Você vai entregar para um trader que você conheceu na internet ontem? Impossível, exatamente. Ou seja, cara, tem que ter ali, cara, né? Tem que ter um relacionamento, tem que ter um namoro ali, né? Vamos casar depois, não é isso? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter uma clareza de que aquela pessoa ela tem competência técnica e emocional para gerir o capital. E aí sim a gente vai depositar confiança. Só que é igual eu estava falando esses dias, o sucesso ele requer um aluguel. A gente precisa pagar o aluguel, porque senão a gente perde o direito. Exatamente, muito bem. E diário, hein? E diário. Ou seja, eu conquistei o direito, Nelson, de ter os seus 10 milhões. Para eu continuar tendo o direito, eu preciso continuar pagando o preço que eu paguei para conquistar o direito de tê-lo. Muito bem, muito bom. Né? Exatamente. E aí eu vou ser recompensado. E aí eu trago o outro ponto que eu queria falar, que você comentou e eu quero trazer luz para isso, que é que a atividade de trading é uma atividade de altíssima performance, ela está entre as 10 mais desafiadoras. Sim. Só que, em contrapartida, lembra do risco e prêmio? Uhum. Ela é que paga os maiores prêmios que as 10 mais desafiadoras pagam. Sim. Você citou Cristiano Ronaldo, cara, para mim ele é um exemplo exímio de disciplina. Disciplina, claramente. Ponto. Para mim ele é o melhor do mundo, de fato, mereceu todos os títulos que teve. É o mais talentoso? Não. Mas é o mais disciplinado. Muito bem. Ele paga aluguel pelo sucesso todo santo dia. Está bem sempre, sem dúvida. Futebol. É desafiador? A estatística fala que é muito desafiador. Sim. Poucos têm sucesso e ganham milhões. Sim. Né? Só que risco, prêmio. Trading é a mesma coisa, cara. Exatamente. É o esporte de alta performance. Total. Vale a pena. É o que você falou, cara, eu sentia que eu estava no caminho. Por mais que eu passei por 2 anos de dor, de dúvida, e quando eu tive sucesso eu duvidei se não era sorte. Exatamente. Mas eu sentia que eu devia ir para aquele caminho. E aí você tomou uma decisão inevitável. Exato. De falar assim, eu vou continuar apesar da dúvida. E foi persistente, não insistente, você pagou o preço. E hoje está aqui, contando essa história pra gente. Muito bom, e com muito gosto, com muito prazer mesmo. Apesar da dúvida e apesar da dor, que acho que alguma coisa tem que nos mover. A esperança, obviamente, mas sentir a dor e perceber que no meio da dor que é possível, acho que isso é brutal. Acho que nos leva aqui internamente a conhecer coisas que, enfim, que dificilmente de outra forma conseguiríamos descobrir. Nelson, deixa eu pegar um ponto aqui. A gente está falando sobre mesa agora, né? Sim. Um ponto que muitas vezes as pessoas também, ainda voltando àquela questão das regras, e
cada mesa costuma ter a sua própria regra, né? E isso é importante porque, somente no Brasil, tá? O brasileiro tem preguiça de ler. Aliás, o brasileiro quase não lê. Ainda mais quando você pega, né, em termos técnicos. Tem muitos, inclusive, que compram uma mesa e começam a operar como se capital próprio fosse. Não sabe nem a regra básica, mínima, que é o chamado drawdown diário, ou drawdown da básico, conta, né? Básico é muito importante. Exatamente. Mesmo. Mas já vi pessoas que entraram sem saber que tinha Não lê o manual de instruções, né, cara? Não lê, cara, não lê. É incrível, eu sinto isso muitas vezes também. Não lê, mas isso é verdade, isso daí a gente constata isso. Agora, um ponto que eu quero trazer para você, considerando justamente o ponto de regra da The Trading Pitch, tá? Vamos olhar colocar uma lupa agora no The Trading Pitch. Eu sei. Me fala, e fala também para nossa audiência aqui em relação a essas regras. Quais regras que a The Trade Pitch, na verdade, impõe tanto na fase de teste quanto na conta live? As principais, vamos dizer assim. Estás a tocar aqui num ponto muito, muito importante, e eu acho que é uma das grandes vantagens da Trading Pitch, é precisamente a transparência que nós temos em relação às regras, porque estão todas no nosso website, não deixam qualquer tipo de dúvida. E realmente acontece muitas vezes, e eu próprio fico triste quando vejo traders que perdem a conta porque infringiram uma regra e depois dizem que não sabiam. E a regra está lá claramente escrita no nosso website, a secção das regras está lá escrita. Portanto, eu pergunto-me, você vai comprar um carro ou vai comprar uma casa sem saber aquilo que vai comprar? Aqui é exatamente igual, estamos a falar de um serviço que nós prestamos, ou de um produto, como quiserem dizer, um desafio neste caso. E, portanto, é muito importante conhecer todas essas regras. Quais regras é que eu aqui poderia realçar? Obviamente o drawdown é obrigatório, respeitar o drawdown máximo e o drawdown diário, isso é obrigatório. E falando do drawdown, né, antes de você partir para a próxima regra, existe uma diferença entre drawdown estático e drawdown dinâmico? Dinâmico, sim. Como funciona na The Trading Pitch essa questão? Olha, nos CFDs são estáticos, portanto é muito interessante. O trader está super confortável porque sabe exatamente o ponto a que não deve chegar, e à medida que vai fazendo o profit, neste caso, enfim, Mas dá um exemplo, fica cada vez mais confortável. Do estático. O que seria o estático? Pega uma conta. Por exemplo, uma conta de 100 mil, vamos aqui para facilitar aqui o cálculo, uma conta de 100 mil tem um drawdown estático de 2 fases, por exemplo. Tem um drawdown estático de 10%. Significa que... Da conta, não diário. Eu estou a falar o drawdown máximo, sim, o máximo. Significa que em algum momento o trader não deverá baixar dos 90 mil dólares para manter a conta ativa. O drawdown diário, por exemplo, também, mantendo então aqui a lógica das duas fases, 5%, ok? Estamos a falar de 5 mil dólares. Aqui é estático, é sempre 5 mil dólares sempre, independentemente do tamanho da conta. Da forma como começa, do saldo, como começa a conta nesse dia. Não interessa se começa com 98, com 97, com 102, com 103 mil, é sempre 5 mil, sempre 5 mil. Portanto, acredito que é muito fácil de gerenciar, de entender. É muito claro. Né? Sim. Eu tenho que também deixar aqui salvaguardar que os desafios de futuro já não é assim. Os desafios de futuros, o trailing drawdown existe, portanto já não é estático, mas isso é comum em todas as mesas proprietárias e, portanto, digamos que estamos em sintonia com o que o mercado está também a praticar. Eu te perguntei isso porque, para mim, uma das grandes vantagens da The Trading Pitch é a questão do drawdown estático. Porque, cara, é muito claro, não resta dúvida. Sim. Bom, eu sei que numa conta de 100 mil, o drawdown máximo é 10%. Conta, né, cara? O diário é de 5, beleza. Eu acho que expliquei em 30 segundos. Exato. Então, qual que é a pegadinha agora? Traz pra gente a pegadinha das regras da The Trade Pitch, cara. Todo mundo quer saber. Qual que é a pegadinha? Qual que é a pegadinha? Não tem pegadinha? E se falar em pegadinha, estou a contradizer aquilo que disse inicialmente, a dizer que as nossas regras são super transparentes. Então não tem pegadinha, Não tem pegadinha. Chamaria apenas a atenção para a questão da margem ao utilizar a conta também, que é uma regra que temos, e alguns traders também. Mas isso é de proteção, isso é aquilo que faz com que você, na verdade, não consiga abrir mais trades enquanto aquela margem, na verdade, ela não estiver fechada, não estiver, na verdade, sendo aberta aquela nova margem, certo? Então, isso daí é uma coisa mais natural. Sim, a questão é que abrir pode, só que
Pode, porque o sistema aceita. O sistema aceita abrir, tem de ser o próprio trader, até nisso somos rigorosos a pensar a longo prazo. Tá bom. Tem de ser o próprio trader, precisamente, a perceber quanta lotagem é que pode utilizar para não passar ali a regra Então você está querendo dos dizer o seguinte, 30% a 40%. tá, mas então isso é um ponto importante. Você está falando que está querendo dizer o seguinte, então quando você abre uma operação, você tem um limite de lote pelo tamanho da conta, é isso? Neste caso, vamos pegar novamente no exemplo da conta de $100 mil, vamos então assumir aqui os 40% que poderá utilizar ao abrir, isto é por ativo, ok? Isto que eu estou a falar é por ativo, vamos imaginar o euro-dólar, em algum momento as operações que estão abertas no euro-dólar não deverão consumir mais de $40 mil do valor da conta. Perfeito. Simplesmente é isso. Se consumir a conta, ela é desativada? Numa primeira instância, o trader recebe um aviso do nosso departamento de risco, olha que você passou aqui esta questão da margem, portanto, adapte-se às nossas regras, à nossa forma de trabalhar, e então depois sim, uma segunda vez, se isso acontecer aí, a mesa já tem o direito de cancelar a conta. Isso tem uma relação então direta entre o lote e onde você posiciona o seu stop loss, é isso que você está querendo dizer, aquele trade que normalmente abre sem posicionar. O que é um stop loss, né, cara? Ele não sabe o que é um stop loss, então deixa ali a conta no flutuante, e se for abaixo de 40% ali da margem, é melhor consumir 40% da margem, aquela operação lá é fechada, é isso? Não necessariamente depende do stop, Sim, depende da quantidade de operações que estão abertas ali. A questão Mas se consumir o que ele quis dizer, por exemplo, ele fez uma venda e essa NZD fez a venda e só subiu. Se consumir essa margem acima de 40% já é uma regra que a mesa já entende que está quebrando. Mas mesmo que não tenha stop, se tiver várias operações abertas e consumir os 40, perfeito. O momento da abertura da operação já consegue perceber quanto é que está a consumir. Está a entender a ideia? Você viu o percentual ali, né? Já vê ali o valor que está a consumir. Ok, eu para abrir, sei lá, a título de exemplo... Uma segunda, terceira operação, você já sabe que vai... Sim, um lote no ouro, por exemplo, eu agora não tenho aqui em mente, mas talvez sejam $40 mil, acho eu, 40 ou 50 mil, mais ou menos. Vamos trazer para aqui um exercício teórico, ok? Vamos imaginar que abre um lote e que me consome ali 50. Para ter esse lote aberto, preciso de $50 mil. Portanto, já estou a infringir essa regra. Ou seja, não poderia estar abrindo um lote para uma conta de $100 mil, por exemplo. Teria que ser para a conta de 200 mil. Exatamente. Isso é fácil de ver, né? Porque na boleta ali do MetaTrader tem ali a margem livre, né? Então é só olhar para o percentual que está sendo consumido ali das operações. Exatamente. Eu convido sempre os traders, façam o seguinte exercício. Abram sempre, se têm dúvidas em relação a isto, abram sempre uma operação com microlote 0.01 e vocês vão ver exatamente qual o saldo que necessitam para abrir essa operação de 0.01. Depois é só fazer uma regra de 3 simples, existe esse termo aqui, a regra de 3 simples e simplesmente adaptar-se ali à lotagem correta para não passar essa margem. Essa seria a pegadinha que eu falei então? Quando eu falo pegadinha. Mas essa seria aquela regra que muitas vezes os traders terminam violando porque não lê o manual? Exatamente. Essa é uma das regras que normalmente o trader não vê e não aceita e piora, e recebe o alerta e não se adapta ao alerta do nosso e-mail. Nós estamos a avisar, adapte-se, e muitas vezes eles ignoram e são quantos alertas? Um alerta, depois do segundo alerta, a conta já é bloqueada. Sim. Tá bom. Sim. Nelson, agora mudando de pato para ganso, mas ainda falando do pato. Ok. Pata não? Da pata. Você hoje faz gestão de mais, já passou de 6 milhões de euros, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, já está caminhando para cima. Cara, você percebe uma diferença entre gerir um capital próprio e gerir um capital que você sabe que não é só seu, né? Tem o dinheiro de outras pessoas ali. Como que você lida com isso, cara? Isso é muito interessante. Eu acho que essa questão eu posso colocar aqui 2 pontos distintos. 2 pontos em momentos distintos. O ponto onde era mais novato, onde tinha menos experiência e que queria muito que o capital viesse, porque eu sempre, a minha perspectiva enquanto trader, ou o meu objetivo enquanto trader era realmente gerir capital. Então posso colocar o Nelson quando tinha menos experiência nessa fase, que queria muito que esse capital chegasse, e posso falar agora do Nelson passado quase 11 anos, com outra experiência, já com outra maturidade também. Então nessa fase inicial, claramente quando começava a chegar o primeiro capital de investidores,
eu sentia o meu emocional bastante ativo, bastante, uau, está a chegar, que bom. Sentia uma euforia misturada com medo. Sim, a euforia um bocado brasileira. Sim, que bom, o pessoal começa a confiar em mim, mas depois no momento de operar também sentia essa pressão. Quando chegavam uns momentos negativos, inevitavelmente, os drawdowns e tudo mais, sentia essa pressão, ficava frustrado. Ei, tenho pessoas que estão a confiar em mim e como é que elas estarão a sentir? Misturava muitas coisas, não sentia clareza, assim. Uhum. Com o passar do tempo fui ganhando mais experiência, em vez de olhar para o bolo, em geral, do capital, os 6 milhões, o que é que eu faço? Eu só tenho que concentrar-me em fazer bem as coisas na minha conta. Se fizer bem as coisas na minha conta, tudo o resto vai correr bem. Portanto, concentro-me muito nisso e tento abstrair-me dos 6 milhões que me estão a seguir. E então isso faz toda a diferença para o meu perfil enquanto pessoa, enquanto trader, não misturar precisamente esse capital como se tivesse que sentir uma pressão extra por ser bastante capital. Não, eu sei que ali vão existir investidores de 10 mil, 50 mil, 100 mil, e portanto vejo dessa forma. E por outro lado também o ecossistema onde estou inserido para gerir este capital é bastante interessante. Porquê? Porque faz a união de traders profissionais com investidores profissionais. Portanto, quem entra no ecossistema, um investidor que entra no ecossistema... Saúde. Foi inevitável espirrar. O investidor acaba precisamente por fazer um teste de habilitação. Ele tem de ficar habilitado como profissional. Caso não tenha essa habilitação, ele tem que se responsabilizar também pelos próprios riscos, sabendo perfeitamente que resultados passados não são garantia de resultados futuros. E que o mercado não sola para frente, senão era esquema Ponzi, não era mercado financeiro. Ora, exatamente. Importantíssimo também. E então partindo da forma como esse ecossistema dessa corretora está montada, deixa-nos a todos muito confortáveis, sabendo ainda que é o próprio investidor que vai escolher os traders. Nós somos 10 mil traders aproximadamente neste momento e, portanto, ele é que vai escolher, olha, quero seguir o Nelson, quero antes seguir o Guilherme, quero seguir o Jameson. Ele é que vai escolher, ok, vai ver a estratégia, vai ver lá os track records e escolhe precisamente a estratégia e pluga é um copy, então. É mais sofisticado que um copy. Sim, é um hedge fund, é mesmo um hedge fund, sim. Ele só escolhe conectar a conta dele com o capital que ele escolheu naquele sistema com aquele risco que ele aceita tomar. Precisamente. Você falou uma coisa, não é só o trader que é profissional que está lá na ponta operando, mas é um investidor que é profissional. Ou seja, não é um jogador, ele está colocando o capital dele sabendo que, primeiro, não é o leitinho das crianças. É um capital que ele está colocando no risco para ter um prêmio maior. Só que é uma parte do patrimônio que ele tem. Ou seja, ele já entra com uma visão de médio e longo prazo. Ele não entra para colocar lá para falar assim, poxa, cara, tem que fazer 5, 10, 15, 20%, porque eu vou pegar esse dinheiro para eu viajar para Dubai, subir no camelo e tirar foto. Exatamente. Né? Exatamente. Não, o cara entra lá e coloca o dinheiro que ele sabe, pô, daqui a 6 meses eu olho, daqui a 1 ano eu olho, talvez rebalanceie a carteira, talvez eu aporto mais, talvez eu tiro, diversifico, legal. Mas, cara, eu não sou dependente dessa receita aqui, não. Muito importante. É isso, né? Exatamente, muito importante. E depois a corretora também tem aqui um papel fundamental, precisamente porque teve esta ideia que eu considero sinceramente magnífica e tem um papel importante porque, neste caso, o trader, nós não temos que tentar angariar os clientes. Nós fazemos o nosso trabalho, o nosso foco simplesmente em fazer bem o trabalho, em ter um track record, obviamente, bom, atrativo. Só assim é que é possível receber os investidores e então existe esse trabalho por parte da corretora de se conectar com os clientes. Então, digamos que há ali uma abordagem pela própria corretora, completamente regulada, então o ambiente é bastante regulado, bastante seguro e que deixa todas as posições todos os intervenientes muito confortáveis na hora de gerir. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, mas, Mateusão, prepara uma pergunta para você fazer pro Nelson daqui a pouco aí, tá? Tá. Sombra do ratinho. Você que é o ratinho, tá? Nelson, vamos lá, cara. Antes do Matheus fazer a pergunta dele, em termos de mercado, cara, você escolheu
operar no mercado de CFDs de imediato, ou você foi para o mercado americano? Porque você falou que lá no banco você já olhava bastante para o mercado americano, né? Como que foi esse lance aí de fazer no momento de transição, de qual mercado escolher? Então, na altura, quando eu estava no banco, a minha perspectiva, a minha forma de estar no mercado era mais numa perspectiva de investidor, não propriamente de trader. Depois, quando comecei a trabalhar a tempo integral, claramente fui já para os CFDs internacionais, CFDs, contratos futuros por diferença, Forex e de índices, commodities, ouro, precisamente, é um ativo que trabalho bastante. Que hoje movimenta 7 trilhões de dólares por dia. Exatamente, fazendo desta atividade a maior atividade a nível mundial, o que é curioso, está tudo lá, os bancos, as empresas, clubes de futebol. Bancos centrais. Tudo, portanto é algo a explorar, obviamente. E basicamente é isso. Eu vi que existia essa oportunidade precisamente pela elevada liquidez, pelo elevado volume, pela volatilidade. Obviamente iríamos encontrar ali muitas mais oportunidades, ainda para mais eu que vinha do mercado português enquanto investidora. É um mercado muito mais parado, com pouca liquidez. Digamos que a ação que tem mais atividade é a Galp. Se compararmos aqui com o Brasil, será a Petrobras, portanto, sim, também uma petrolífera, ou o Banco BCP também era um banco legal, que movimentava bem. Mas depois, quando comecei a comparar com o mercado americano, eu, curiosamente, agora trabalho muito com o Nasdaq. Cara, como vocês dizem, não tem nada, não tem comparação e... Basta uma ação americana. Uma empresa americana para você comparar, enfim, com governos, na verdade, né, cara, com PIBs de alguns governos. Então, o volume de dinheiro que movimenta... E mesmo comparando, né, cara, as oportunidades que você tem, por exemplo, no mercado português comparado ao mercado brasileiro, não precisamos nem ir para o mercado Forex, que movimenta tri por dia. O mercado brasileiro que movimenta bi por dia. Aqui você tem, às vezes, mais oportunidade. Às vezes não, você tem, de fato, mais oportunidade que no mercado português, né, local. Sim. E tem um outro fator também, né, a renda fixa. Poxa, a Selic atualmente, que a gente está conversando 15%. Aqui, 15%, né? Exatamente. O cupom ontem com a manutenção. 15%. Possivelmente um declínio na próxima reunião, começa a curva de correção, mas atualmente 15%, cara, isso dá 1% ao mês tranquilamente, aí nós falando de um tesouro direto, né, líquido. Você tem isso? Desculpa interromper, Guilherme, eu em Portugal até já esqueci de acompanhar, quando estava na banca, obviamente, por razões óbvias, conhecia perfeitamente as taxas, eu até já deixei de acompanhar um pouquinho, porque 15% em Portugal, 2%, 3%, já cheguei a ver abaixo de 1% aqui há uns anos atrás. Enfim, são realidades completamente diferentes. Posso lançar uma pergunta? Tenho uma curiosidade, porque sinto que vejo que cada vez mais o brasileiro está também aí para o mercado internacional. Ainda assim sinto que há uma certa resistência em sair da B3. Qual é a vossa percepção, uma vez que vocês estão aqui no Brasil, qual é a vossa percepção em relação a isso? Eu acho que é muitas vezes por conta da falta de informação, ou da informação disseminada da forma incorreta. Porque assim, hoje a gente tem, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que ela tem um papel fundamental, que é justamente para proteger o investidor, né? É um órgão regulamentador e que é essencial e que faz um trabalho de extrema competência no Brasil. E a gente tem, por exemplo, o mercado Forex, o mercado internacional. Tem uma cartilha da CVM que ela deixa claro lá que as corretoras de mercado Forex, elas não podem promover o produto Forex do Brasil. E isso é legal. Mas que todo investidor, todo brasileiro que tem um CPF, tem por direito investir no mercado exterior, desde que ele cumpra com os compromissos dele no que diz respeito a impostos. Né? Então, decidiu por conta própria abrir uma conta numa corretora de Forex, por exemplo, CFDs, está negociando lá, está tendo resultado, paga seus tributos, está tudo certo. Né? O que não pode atualmente é uma corretora vender abertamente o produto Forex aqui no Brasil, por questão de regulação. Então, acredito que até mesmo por conta disso, existe um certo receio e existe também uma certa falta de entendimento do que diz respeito à logística do capital, né, cara? Eu vou tirar o capital do Brasil, vou mandar para fora, é difícil fazer isso, tem muitos custos, poxa, será que meu capital está seguro? Não está? E gere, né, aquele receio, aquele medo, enquanto o capital está no Brasil aqui, está seguro.
E entre termos, né? Porque a gente teve agora a questão do Banco Master, a FGC foi acionado e, sabe, cara, gerou uma dor de barriga muito grande e até então, pô, seguro, a FGC está cobrindo, legal, está cobrindo, né? Tá cumprindo com o papel. Mas, se tratando de mercado financeiro, independentemente se é local ou se é de fora, existe um risco. E aí a gente vai de novo para aquela conversa do prêmio versus o risco. Ok, Né? certo. É simples, cara. Você quer obter resultado no mercado financeiro? Você quer ter sucesso na vida? A gente não precisa nem de falar de mercado financeiro agora. Para mim, a direção mais clara que existe é a direção da vozinha. Meu filho, não coloca todos os ovos numa única cesta. Boa. Porque se essa cesta cai, quebram todos os ovos, você fica sem comer. Agora, se você tem ovos em várias cestas, a diversificação te protege, né? Então, é uma premissa básica que serve para a vida. É isso? Sem dúvida, muito fácil. Né? Posso trazer um fator adicional aqui ao que o Gui já trouxe sobre a questão, né? Você falou sobre B3. Eu vou expandir um pouco B3 versus CFDs. Eu vou expandir um pouquinho mais essa visão, saindo simplesmente da B3 e olhando para a questão da educação financeira, tá, Nelson? Ok. Do ponto de vista do investidor brasileiro. Tá? Quando a gente olha para o investidor brasileiro, do ponto de vista de educação, em comparação com investidores da Europa, dos Estados Unidos, América, enfim, Ásia, nós não somos, de fato, um país de investidores. Nós somos um país de consumir crédito, tomador de crédito. Uhum. Então, isso é uma diferença significativa, porque o brasileiro, normalmente, primeiro ele quer comprar sem ter dinheiro. Como que ele faz isso? E aí tem um quilo que vocês não têm, por exemplo, lá na Europa. O tal cartão... Exatamente. Exatamente. Sim. Então, isso é uma visão que não é somente na B3, tá? Cara, qual a parcela de investidor brasileiro, de fato, levando em consideração a população economicamente ativa? Você vai ver que é muito menor do que aquelas que jogam, por exemplo, no jogo do Tigrinho. Sabe o que é o jogo do Tigrinho, cara? Já ouvi falar no jogo do Tigrinho. Um jogo de aposta online. Ah, sim, cara. é isso. Mas é um jogo de soma zero, né, cara? Porque... Exato. Então, isso daí não diz respeito à Bolsa, não diz respeito ao CFDs somente, né, nesse contexto, mas é muito mais amplo em relação à falta de educação financeira que, infelizmente, existe dentro do nosso país, do nosso contexto. Não existe muito, eu diria, a presença justamente do Estado também fortalecendo essa parte como educação. Agora que começa a se falar, agora que projetos... Educação na escola. Educação na escola, exatamente. Então isso tem um fator também cultural. Bom ponto de vista. Porque esse desenvolvimento, né, vindo de berço, ele gera expansão de consciência, cara, e a consciência expandida traz liberdade. Né? Então, às vezes, no final das contas, talvez não exista um interesse real, né, dessa expansão de consciência acontecer. Mas ela é importante, né? Porque isso gera prosperidade, pelo menos eu acredito nisso. Mas no final das contas, Nelson, cara, uma pergunta muito boa que você trouxe para a mesa, e que eu vejo que ela precisa ser discutida, cara. Mas eu acredito que existe espaço para todo mundo. Eu comecei no mercado internacional, eu falo que eu nasci como trader no mercado internacional, e alguns anos depois eu conheci a B3. Cara, hoje eu opero nos dois mercados, tenho resultados dos dois mercados, inclusive o mercado nacional eu estou há pouco mais de 2 anos sem fechar nenhum mês negativo, né? Muito bom. PL positivo. Mercado internacional, nessa mesma janela temporal eu tive 1 mês negativo. Hoje, por exemplo, eu cheguei no meu limite de stop. A leitura de direção foi muito boa, mas o timing ali não foi muito legal. Então bati meu limite diário e beleza. Você está frustrado por causa disso, não tá? Não. Nunca mais eu vou operar por causa disso, na verdade. Mas nota-se tudo. Não, nota-se, né? Mas eu estou fechando o mês positivo. Apesar de, basicamente, no último, né? Não no último, amanhã tem ainda oportunidade, mas talvez eu nem opere, porque a gente vai estar em outros compromissos. Eu vou fechar o mês positivo. E mesmo que fosse negativo, por mais que, tem esse track record positivo, aí a gente volta naquilo que a gente trouxe para a mesa. Cara, eu vou olhar para o mensal, para o semestral, eu vou olhar para o anualizado.
né? Porque eu não dependo exclusivamente dessa fonte de receita. Se eu quisesse viver exclusivamente de trading, eu viveria. Eu tiraria várias outras atividades profissionais, diminuiria vários custos e ficaria exclusivamente do trading. Mas não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. É o que eu costumo dizer, né, Nelson? Poxa, hoje você, por exemplo, é um trader que gera um patrimônio legal, capital legal, tem um resultado financeiro bem legal, que a gente estava conversando sobre isso, né? Da performance que você obtém, mas você escolheu estar na The Trading Pitch. Inclusive, uma das coisas que eu quero perguntar para ti daqui a pouco é sobre como você entrou na The Trading Pitch, como você escolheu entrar nela. Mas você está na The Trading Pitch sem a necessidade financeira de estar lá. Mas você entendeu como uma oportunidade de negócio, você entendeu que é uma fonte de receita que não te demanda emocionalmente, então faz sentido ter, cara. Fonte de receita a gente não joga fora, desde que a gente não pague um preço alto por ela, que é a saúde. Saúde e fator tempo. Saúde acima de tudo. E tempo. A saúde faz sentido, cara? Faz muito sentido. Completamente de acordo. Nós temos de estar confortáveis, precisamente, em qualquer... No nosso dia-a-dia, essencialmente no nosso dia-a-dia, o trading, felizmente, tem essa questão que você falou, em que realmente é possível, se quisermos só dedicarmos ao trading e realmente sabemos aquilo que estamos a fazer, podemos ter uma fonte de rendimento legal, mas o conselho da avózinha é super importante. Muito bom. Ó, antes de responder da Trading Pitch, vamos deixar o Mateusão fazer a pergunta dele. Diz aí, Sombra. Você, com a sua experiência como trader, tá? Esses anos de experiência e a sua experiência dentro da The Trading Pitch, que é uma das maiores mesas que a gente está vendo hoje em dia, eu acredito que um dos pontos que a gente discutiu aqui bastante nesse podcast foi justamente sobre o potencial de negócio que é a carreira de mesas proprietárias no geral. Então, pensando num trader que ele já tem uma estratégia, um método validado que funciona. Método X. O método X, por exemplo. E esse trader, por exemplo, ele já está tendo alguns resultados ali em conta real, com capital próprio, certo? Ok, sim. E ele, às vezes, não enxerga esse potencial de entrar para as mesas proprietárias como um agregador à sua renda, além das suas operações em capital próprio. Como que você indicaria essa pessoa começar? E o principal ponto, sobre gestão. Porque a gente sabe que um dos pilares para manter uma consistência dentro de uma mesa é gestão de risco, gestão do drawdown da mesa. Qual que é o seu conselho como trader estando dentro desse ambiente da The Trading Pitch para um trader que quer ingressar nesse meio, principalmente relacionado à gestão de risco para mesas proprietárias? Excelente, Mateus, excelente questão. Então, o que é que eu aconselharia a esse trader? Quer dizer, numa fase inicial, para experimentar a mesa proprietária, se já tem resultados e está um bocado resistente em experimentar a mesa proprietária, claramente recomendava, se ele chegou aqui até este ponto, ouviu a nossa parte da conversa lá atrás, em que eu falei que há muito mais potencial, ou seja, com pequeno capital podemos ter acesso a uma conta maior, portanto é uma boa forma de alavancar o seu potencial, os seus resultados, a sua conta. Se ainda assim está com resistência, aconselho a começar com uma conta pequenina, uma conta de $5.000, a experimentar, fazer ali alguns testes. Inclusive com custo baixo, não é? $49, com o cupom de desconto menos ainda. Portanto, esse conselho, claramente, experimentem uma conta pequena, façam ali os testes, $49 que estão em risco. Em relação à questão da gestão, é muito importante ter um track record, muito importante mesmo, ou seja, ter um relatório. É conveniente sempre os traders terem um relatório com as suas operações, colocar nas observações também um comentário para... O mercado traz padrões repetitivos e em algum momento vamos ver uma situação semelhante ao que já aconteceu no passado. Ok, lembro-me desta situação em tal dia, ok, deixa ver a observação, perceber se aquela operação se foi ganhadora, se realmente foi mérito, se foi, digamos, sorte. Ter ali um relatório, é muito importante ter esse relatório, ver quantas operações seguidas negativas tem, é muito importante para a mesa proprietária. Se temos 10 operações seguidas negativas e estamos a arriscar 1% por cada operação, se calhar já... Se for 10... Temos que baixar o risco, se calhar, porque pode acontecer, é perfeitamente normal ter 10 operações negativas, é mesmo assim, portanto,
Bem-vindo ao trading. Vai ser bem zen, né, cara? Mas é isso. Ou então, quando der aquele sinal, você fala é compra, você vai lá e vende, entendeu? Exato. É inevitável, principalmente em estratégias de swing, pode acontecer ter ali 4, 5 portadoras facilmente. Então fazer esse cálculo antes de fazer a experiência diretamente numa conta, fazer esse cálculo, ou ter esse relatório antes de fazer diretamente a experiência na mesa proprietária, para se adaptar primeiro ao próprio risco da estratégia dele, para que a estratégia faça sentido depois também na mesa proprietária. Ou seja, batemos aqui na mesma tecla conhecimento. Conhecimento é muito importante. Conhecer o que está a fazer, perceber se é sorte ou se é mérito, mas pelo menos ter um relatório que eu ajude na tomada de decisão. Seria esse o meu conselho, claramente. E respeitar as regras da mesa, claro. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mateusão, obrigado pela pergunta, cara. Foi bastante agregadora. Mas por que, Nelson? Antes para fazer o seguinte, você curtiu a pergunta do Mateusão? Então, senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Sem dó. Sem dó. Né? Não é pelo episódio, não. Pelo Mateusão. Né? Senta o dedo no like, se inscreva no canal se não está inscrito e comenta aí porque a gente lê e responde os comentários, se você está curtindo o papo, se aprendeu, enfim, sua experiência com relação a tudo isso que a gente está conversando aqui, tá bom? E se você está curtindo, outra pessoa pode curtir também, então compartilhe, tá bom? Então vai lá, me manda ver. Tô curioso aqui, Nelson. Então já entrando. Vamos lá, cara, me explica para a nossa audiência também, por que você decidiu não operar de forma manual e somente através de estratégia automatizada. Por que não o Nelson clicando no botão? Precisamente porque vi valor na questão da amostra que referi há pouco, de conseguir uma amostra com várias estratégias ao mesmo tempo, com 5.000 estratégias neste momento. Nós humanos temos essa questão muito limitada. Se calhar não conseguimos tomar conta de 2, 3 ou 5 estratégias em simultâneo. Agora, se eu tivesse uma oportunidade no mercado, estou aqui com vocês, não poderia abrir essa oportunidade, ou seja, uma perspectiva também de poder fazer outras coisas, diversificar as minhas atividades nesse sentido. E claramente ia existir aquele dia que íamos estar indispostos, que saímos com amigos na noite anterior e simplesmente, enfim, no dia seguinte não estamos em condições ou não estamos com vontade porque queremos descansar ou queremos passar alguns dias fora. Foi uma decisão estratégica. Foi estratégica precisamente porque dá esse apoio. Estratégica barra, desculpa te cortar, mas foi estratégica de um lado e também uma condição onde você tem limitações levando em consideração aquilo que a automação faz e você, né, não teria a capacidade analítica de fazer para tomar daquela decisão e entrar naquelas operações. Precisamente isso, essa falta de capacidade enquanto humanos de estar sempre no mercado, sempre de forma... Mas não dá vontade? Você não tem aquela vontadinha de clicar no botão e falar, cara, hoje eu tenho que apertar esse botão, não? Olha, por acaso tenho feito isso como um desafio da Trading Pit. Tenho uma conta que adquiri de $50.000 para fazer ali algumas experiências, inclusive dá-me jeito também às vezes para esclarecer alguns clientes com a questão da margem, abro ali umas operaçõezinhas e no outro dia abri uma operação no ouro, na subida, e apanhei este movimento todo. E já passou no teste? Não, porque estou a trabalhar com operações muito baixas. E ontem à noite, curiosamente, vendi, vou vender, aconteça o que acontecer, e consegui apanhar a correção. Não é por acaso, ele não está querendo falar o que tem nessa automação que deu o sinal de venda no Gold, cara. Não, sabe o que é? Sim, foi mesmo. É que não é mágica, é método X. É método X. Nelson opera método X. Exatamente. Inclusive a gente tem a Trader X IAC, que ela trabalha nessa premissa, né, onde a gente tem um sistema de trading automatizado que faz a identificação das oportunidades, a execução e a gestão de forma automática, né? Utilizando a inteligência artificial nesse caso, ela faz uma curadoria de dados e monta ali um sistema que nos mostra a probabilidade de oportunidade e a gestão de risco de acordo com a sistemática do mercado. E buscando exatamente essas mesmas premissas que você trouxe com essa visão de hedge funding. Inclusive, se você quiser saber mais sobre, nós vamos deixar o link na descrição também, aperta aí, fala com alguém do nosso time para você conhecer mais a Trader X IA. Meu amigo, para a gente partir para os finalmente, conta para a gente sobre a sua entrada na The Trading Pitch, como foi, por que foi, enfim, traz aí para a gente esse momento aí da sua trajetória, da sua jornada. Olha, bastante
curiosa essa questão. Eu, na altura, sinceramente, quando cheguei à The Trading Pit, eu não estava buscando nenhum trabalho, nenhuma oportunidade profissional. Estava com os meus projetos, com os meus robôs, muito focado ali na parte do laboratório, tal como disse há pouco. E, curiosamente, em 2022, eu era cliente da The Trading Pit. Você era cliente? Cliente da The Trading Pit, sim. E então, aproveito para dizer uma coisa bastante interessante. Era cliente, isto é válido para todos. Era cliente porque na altura trabalhava lá uma amiga minha, que está também conectada com o setor financeiro, que é a Stephanie, e então já tínhamos um relacionamento de algum tempo, de alguns anos. Ela sabia que eu já tinha track records interessantes e ela disse-me: olha, Nelson, envia-me os teus track records que eu vou mostrar aqui internamente ao Ilimar, e se ele gostar podemos-te dar diretamente uma conta remunerada. O Ilimar é o dono da The Trading Pit, o cofundador, exatamente. Isto é válido também hoje em dia. Se alguém tiver um track record, um relatório de 2 anos, pelo menos 2 a 3 anos, cara, isso é muito bacana, hein? Mas essa informação é informação essa eu não sabia. Bem interessante. Sim. 2 a 3 anos, relatórios auditados, não vale capturas de telas. Independente tem de de ser. valor. Independente de Sim, valor. o importante é a questão do percentual. Pode ser inclusive conta demo. Real. Tem que ser real, portanto, Não, bacana, só para nossa audiência entender com clareza como que funciona esse processo. Sim, a demonstrar ali os resultados percentuais, mês a mês, drawdowns, etc. Perfeito. Portanto, quem tiver esse relatório pode nos mostrar e nós podemos oferecer diretamente uma conta Live. Convidar o trader para trabalhar diretamente numa conta remunerada, sem ter que necessariamente passar pela questão dos desafios. E então, eu sou a prova viva disso, é por isso que essa foi a primeira grande experiência que tive. Você entrou então como um broker, como operador. Como operador diretamente, em 2022. Estive ali alguns meses, em 2022, e depois, em abril de 2023, a Stephanie, que estava responsável pela língua espanhola, ela organizou um evento em Madrid. E eu, em Portugal, de avião, estou a 50 minutos de Madrid. E ela convidou-me: olha, Nelson, podias vir a este evento, seria uma boa oportunidade para conheceres o Ilimar, também, o cofundador. Vem passar o sábado connosco. E eu: ok, claro, faz todo sentido, e oferecer uma conta, também uma forma de um gesto de retribuir, estar lá com eles e tudo mais. E assim foi. No sábado chego a Madrid, então ao evento, mais cedo um bocadinho, o evento começava às 9 da manhã, chego ao evento, a Stephanie apresenta-me o Ilimar, e enfim, o Ilimar pensava que eu estava em Espanha, e eu não, eu vim de Portugal. Percebi que ele ficou contente por ter feito a viagem de Portugal para a Espanha. O dia foi passando, enfim, o evento foi acontecendo, e depois lá para as 4 da tarde fomos almoçar. Sim, em Espanha almoça-se muito tarde. 4 da tarde fomos almoçar e estávamos um conjunto de 14 traders mais ou menos. Passado meia hora aparece o Ilimar, e o Ilimar sentou-se ao meu lado, era o único lugar que havia disponível naquele momento. Trocámos ali algumas ideias, e depois cá fora, precisamente foi aí que surgiu o convite, ou a ideia de eu integrar a The Trading Pit, porque ele estava buscando alguém para abrir o mercado brasileiro e que fosse nativo na língua portuguesa. Então não tinha o mercado brasileiro ainda? Não. 2023, abril, não. Depois, entretanto, tivemos mais duas reuniões e iniciei na The Trading Pit em dezembro de 2023, portanto completei agora 2 anos da empresa. E também, falando no que me levou a ir para a The Trading Pit, para além dessa situação que falei do evento e da conta que me ofereceram, percebi que realmente quem estava por detrás tinha aqui bastante background e expertise no mercado. Isso é uma confiança total. E por outro lado, eu já estava farto, e tenho que assumir, eu já estava farto de estar, já eram quase 7 anos em laboratório. É por isso que eu tenho 5.000 estratégias. Já estava a sentir aquela necessidade de conectar. Divergente, de pessoas. De socializar. Sim, de me conectar com uma empresa, porque na verdade eu como fui sempre esse objetivo da gestão de capital, nunca fui pelas redes sociais, então era importante essa mudança de chip, e feliz com isso, obviamente. Agora estou aqui com vocês, de outra forma estaria no laboratório. Que legal. Cara, pior, quando ele fala laboratório, dá
sei lá, eu visualizo ele, cara, com aquele óculos de proteção, manja, aquele avental branco, Químico, entendeu? né? Químico, exatamente. Eu acho que era necessário alguma coisa, eu deveria ter feito alguma coisa na altura, porque olhos de tanto ecrã estavam sempre vermelhos, enfim. Só quem passa, exatamente, só quem está lá é que percebe, não é? Exatamente, existe uma diferença de palco e bastidor, né, cara? Exato. É injusto a gente comparar o nosso palco com o nosso palco com o bastidor de alguém, né? Com o nosso bastidor com o palco de alguém, melhor dizendo. É injusto, né, cara? Poxa, sim. porque normalmente, principalmente rede social, a gente enxerga palco. E aí a gente está vivendo o nosso bastidor. E aí a gente vai lá e compara o palco daquela pessoa ali com o nosso bastidor. Sem dúvida, sem dúvida. É injusto, né, cara? Injusto. E bastidor é isso. É isso. Hoje você tem ali mais de 5 mil estratégias que passaram por uma curadoria, um resultado consistente, que inclusive esse resultado te deu acesso à oportunidade que você tem na The Trading Pitch hoje. Cara, você está crescendo, evoluindo, prosperando, inclusive propositalmente desviando mala para comprar roupa no país que você vai. Sempre preocupado com isso. Sempre preocupado com isso. Meu amigo, que conversa gostosa, Muito cara. bem, também, Gostei também. demais. Gostou, irmão? Cara, foi muito bom. Eu adorei também. Acho que trouxe um valor muito grande, agregou demais. Eu tenho certeza que pra estreia, cara, foi muito legal mesmo. Foi cara. muito bacana, Gostei do cara. formato. Mas vamos perguntar para nossa audiência, para você que está assistindo a gente aí. Você curtiu o formato? Curtiu o primeiro episódio do Inevitável Podcast? Nós fazemos para você, para poder te ajudar a expandir a consciência, crescer, evoluir, prosperar. E a ideia aqui é sair fora da casinha, tá? Não vamos conversar sobre trading, não. Conversar sobre mentalidade, performance, negócios, enfim. Para que você realmente tenha a ferramenta para poder estar prosperando em todos os sentidos. Tá bom? Então, comenta aí, escreve se você curtiu. boa. E para finalizar, meu amigo, dá um direcionamento olhando para a câmera ali. Para quem está assistindo a gente agora, está começando no trading, você como um trader experiente acima de qualquer coisa, eu sei que o Matheusão fez uma pergunta muito importante sobre mesas especificamente falando, mas qual conselho que você poderia dar como uma transferência de experiência para quem está começando agora? E depois já aproveita e compartilha as suas redes sociais, como que as pessoas fazem para te acompanhar, porque diferentemente quando você estava no laboratório, hoje você tem um Instagram bonito. Boa. Ainda bem que gosta do Instagram. Isso é bom sinal para quem tem muita experiência nas redes sociais. Então, olha naquela câmera ali, Nelson, e dá um conselho para quem está começando agora, uma troca de experiência, de como que a pessoa pode começar da melhor maneira possível. Eu recomendo sempre bastante estudo, conhecimento, acho que é a chave. É muito importante estudar e aplicarem esse conhecimento sempre numa conta demo, numa fase inicial. Como eu sempre digo, o mercado vai estar sempre aí, não interessa se começa a operar hoje, se começa daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, vão sempre existir oportunidades, portanto, aconselho vivamente a treinarem bem a sua estratégia em ambiente demo. Obviamente que também podem ter uma conta real. Numa fase inicial aconselho a trabalharem com microlotes para ir sentindo ali, digamos que o sabor do dinheiro real também, para irem tendo essa experiência, acho que é bastante importante. Não façam como eu fiz, que tinha uma conta, digamos, significativa e então estava a colocar também o conhecimento de um curso que estava a aplicar diretamente em real. Escusado será dizer como foi o resultado, não é? Portanto, resumidamente, é isso. Conhecimento, muito conhecimento e muita calma, o mercado está sempre disponível. Em termos de redes sociais, sigam The Trading Pit _PT, ok? Para, neste caso, The Trading Pit em língua portuguesa, e sigam também o meu Instagram profissional, Nelson _The Trading Pit. Nelson underline, turma. Nelson _ The Trading Pit. É isso. É isso aí. É que underscore é underline lá, né? Exato, é isso. Meu amigo, muito bom, cara. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo papo. Veio de Portugal para São Paulo, de São Paulo para Jundiaí, gravou com a gente. Vai ter mais alguns compromissos aqui no Brasil antes de partir? Exatamente, sim. Sim, vou ter mais. Tá gostando do Brasil, da estadia aqui? Olha, completei ontem um mês aqui no Brasil, portanto... Um mês, acho que você passou o final de ano. Sim, o Réveillon, portanto acho que é... Legal. Acho que sim, acho que estou a gostar. Senão já teria ido
Embora eu quero aproveitar, obviamente, para agradecer aqui o vosso convite. Gostei bastante. Como disse no início, foi o meu terceiro podcast em território brasileiro. Muito especial este podcast, ainda para mais sabendo que era um podcast inevitável para mim a qualquer momento, mas sendo o primeiro, portanto, é super especial. Obrigado pelo convite e muito sucesso para os vossos projetos. Para nós. Obrigado. E é isso, já sabe, né? Curtiu? Aperta no curtir, compartilha, comenta, faz toda essa parada que você já sabe e nos vemos no próximo episódio do Inevitável Podcast. Valeu!